Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza. Já sabem que o convidado desta semana é o chefe José Avilés, com 2 L's e um Z no final. Grande nome. Obrigado. Bom nome. Vem de onde este nome? Na verdade vem das Astúrias, da terra Avilés, só com L e com S no final. Agora, como é que isso aconteceu? Antigamente tinha 2 L's e um Z. Então dir-se Avilés? Avilés. O meu tetravô, quinto avô, não sei dizer o quinto. Penta. Será? Pentavô? Isso é campeonato, não? Pois é. Veio de lá e pronto. Não tens mais nenhuma ligação à terra? Mais nenhuma. Portanto, foi naqueles casos em que o nome da terra onde a pessoa vem. Como em muitos casos, curiosamente, do lado do meu pai também, e aí o meu trisavô, que se chamava José Nunes, que veio da terra chamada Ereira, ficou José Nunes de Ereira. Então, agora imagina que o teu avô era de Coina. Pois. E perdia o I pelo meio. Acho que eles mudaram o nome agora, disseram. Coina já não se chama Coina? Raita. José Avilés, eu já te disse na promo, eu tenho noção que tu és um homem muito ocupado. Imagino que sejas um homem muito ocupado, porque tu, para além de seres um chefe de grande sucesso, és um empresário de muito sucesso, porque tu não paras de abrir cenas. Aliás, já se começa a fazer piadas. Um dia o José Avilés manda aquilo, muda o Chiado e o Bairro Alto e aquela zona. Bairro Alto, não tens alguma coisa no Bairro Alto? É sobretudo no Chiado. O Chiado muda de nome e passas a chamar aliás, já tens um bairro. O bairro é o bairro do Avilés. Isso foi a maneira de eu ter já um bairro sem precisar de morrer. Que maravilha, exatamente. A malta dá um nome aos bairros e às praças depois das pessoas morrerem. Depois de ter batido as botas. Eu imagino que tu não tens, tu não tens tempo livre, meu. Se eu, com a minha vidinha de artista e responsável aqui pelo Maluco Beleza, já é o que é, imagino o que é a tua vida, não é? Eu tenho muito pouco tempo livre, há fases piores. Hoje estou mais disciplinado, principalmente por causa da família, com 2 filhos, uma mulher muito bonita, por sinal. Continua bonita? Continua bonita. Isso é bom, isso é fixe. Ainda chegas a casa com vontade de fazer coisas com ela? Exatamente. Sim, isso é bom. Sim, mal de perder. Não pode. Mas tenho que me organizar. De facto, há cerca de 1 ano comecei a conseguir organizar-me para estar pelo menos um dia por semana à séria com os meus filhos. Não aceito nada ao domingo, por isso, se me tivesse feito este convite para o domingo, que eu dizia que não. Só se for trabalho. Ou nem isso? Nem isso. Se te oferecerem, temos aqui um show cook para fazer na Presidência da República, vais receber 5.000 euros só para estares aqui meia horinha, mostrar como é que se faz uma nhanha de bacalhau à brás. Não? Eu não consigo dizer que não e que não há exceções, porque as exceções vão sempre confirmando as regras, mas ainda há muito pouco tempo me convidaram para um trabalho onde ia ganhar bem, um domingo, e eu disse: olha, é mesmo o dia que eu tenho que estar com os meus filhos, que eu quero estar com os meus filhos, e por isso nem penso, nem valorizo normalmente o trabalho, penso logo, olha, ao domingo não dá. Mas era uma coisa que não farias há uns anos, aposto de certeza. Não faria há uns anos, só quando viajo é que muitas vezes não tenho hipótese e passo um fim de semana fora. Estás fora, não é? Estou fora. Mas eu sei o que isso é. Eu acho que isso é o nós valorizarmos aquilo que é realmente importante e que só acontece com a idade, não é? Um gajo, quando é mais novo, só pensa em ganhar dinheiro e faturar e às vezes até o medo de dizer que não. Então vou perder 5.000 euros ou 3 ou 2 ou 1.000 ou o que for. Muitas vezes, por exemplo, convites para a televisão, que acontece muito. Acontecia muito quando comecei mais a minha carreira e hoje também, mas já digo que não, porque as pessoas um dia que se diz que não à televisão nunca mais te convidam. Há muito essa ideia. Isso era nos anos 90, Zé. Pois. Nós estamos em 2017. Um dia que digas que não há net é que jamais te convidam. Percebe? Por isso é que eu disse que sim. Claro, sabe-se lá quando não há net e ao Rui Unas. Jamais vais aparecer. Mas isto tudo para te perguntar também o seguinte, meu. É a segunda vez que eu tenho aqui um chefe. Eu não sei se vocês, os chefes, são todos bens uns com os outros. Uns mais do que outros, não é? Mais do que outros. Não te vou fazer a pergunta incómoda se tu gostas ou não de Lubomir, mas é uma figura controversa. Há quem gosta, há quem não goste nada. Há quem deteste e odeie, há quem ame. E eu disse ao Lubomir e digo-te a ti novamente. Enquanto chefe de cozinha, eu acho que os chefes de cozinha, sinceramente, têm que ser malucos, beleza? Naquilo que eu entendo que é o termo maluco, beleza. Porque tem que haver uma grande dose de loucura e beleza, no sentido em que é uma cena positiva que se faz, não é? Para se conseguir se ingrar, não é? Para conseguir se destacar.
E tu sendo um gajo tão ocupado e com uma vida tão empresarial, não é? Abres espaços, a tua cena não é só cozinhar, é abrir espaços. És um gestor, és um empresário. Como é que tu consegues ter tempo e o prazer, porque presumo que está associado também ao prazer, o tempo e prazer, tens de ter tempo para ter prazer nas coisas. Eu, pelo menos, é assim que funciona. Em vários campos. Se bem que às vezes uma rapidinha também é capaz, mesmo a cozinhar. Sim. Não é? Só um ovo estrelado. Um ovo estrelado, podes ter prazer em fazer um ovo estrelado em 5 minutos. E em comer a seguir. E em comer a seguir. Tu, com pouco tempo, como é que tu consegues gerir isso? Eu tenho muito prazer e divirto-me muito a criar. Por isso, a sensação, eu costumo dizer que se calhar é o que eu mais gosto de fazer, ou talvez a sensação mais impressionante na vida é quando estamos a criar. Eu sinto que quase que saio de dentro de mim e começo-me a sentir quase um super-herói. E por isso é que nós vamos fazendo tantas coisas também, porque é esse bichinho da criação, de ter mais ideias, de desenvolver essas ideias, de ver as coisas nascer, crescer, que me faz sentir vivo. Há aqui, eu acho que uma certa... acho que viciei-me um bocadinho na adrenalina que provoca essa criação e essas aberturas. Mas é uma adrenalina controlada. Eu não sei como é que tu fazes. Se tens uma rotina, se tens um dia específico para fazer, por exemplo, os artistas ou os escritores reservam, se calhar, têm uma rotina para escrever. Tu tens um dia reservado para isso. Olha, esta tarde é para criar um prato. Não. Nunca consegui fazer isso, apesar de às vezes a pressão por uma ou outra razão leve-nos também a focar-nos mais. Por outro lado, temos que nos sentir bem com nós próprios para conseguir criar. É como um pintor, não é? É como um pintor. Mas há pintores que estão fechados no ateliê, estão sempre a criar. E há disciplina, não é um exercício. A pessoa acha que às vezes a criação, tive uma ideia, não é só isso, é de facto há disciplina e as pessoas disciplinam-se para criar. A mim acontece muito, e a minha equipa diz, meio a brincar, meio a sério, que não gosta que eu viaje, porque sempre que faço uma viagem um bocadinho mais longa de avião, ou sempre que vou de férias, venho com 1000 ideias. Por isso, quando estou mais afastado, quando não tenho tanta gente a toda a hora a ligarem-me desde as 7 da manhã até à meia-noite, na tua vida de empresário, na minha não é? vida de cozinheiro, empresário, restaurador. Sim. Quando me afasto se eu me ponho para a Ásia 10 horas no avião, consigo ter... No próprio processo de ida de avião? Dentro do avião. Não tenho internet, não tenho então estás telefone, ali entretido? Não tenho, viajo muitas vezes sozinho, e por isso estou ali às vezes até a fingir que vejo um filme, e a meio do filme que vou vendo, vou tendo ideias, registando. E como é que um chefe, presumo que sejas muito criterioso naquilo que pões na boca, digo eu, não sei. Sou. A menos que vás sempre em primeira classe, e mesmo assim eu já comi mal em primeira classe. Sim, eu já andei em primeira classe. Deve-te custar comer no avião, porque a comida de avião é um clássico. Não se pode comer bem no avião, nunca. Ou pode-se comer bem no avião? Acho que se pode comer menos mal do que já se comeu. Ou levas comida para o avião? Não levo. Nunca? Não levo. Isso é que é macromo. O chefe leva a sua comida. Hoje tenho mais cuidado no que como. Às vezes, se as coisas me sabem menos bem, mas se eu vejo que é só um problema de tempero, como a mesma, não me apetece é comer coisas que eu não gosto ou que estejam consideravelmente mal feitas. Sim. Não sou muito daquelas sandocas que às vezes dão no avião, isso não como. Porque, o meu almoço num voo da TAP agora há pouco tempo foi porque essa sandoca de um pão. De onde é que vem? Fala-me disso. Alguém que fale sobre o pão duvidoso. Não são boas. Não são boas. Que é outra palavra para dizer que são más. São más. E que te fazem mal. E que sabes lá. Aquilo é congelado. Praticamente toda a comida do avião é congelada, não é? Eu acho que aquelas sanduíches não devem ser congeladas. É atmosfera controlada naqueles saquinhos e vêm, segundo sei, não é uma empresa portuguesa sequer que faz aquilo. Mas eu hoje em dia tenho que ser sincero, eu até tenho uma parceria com a TAP e estamos agora a fazer novos vinhos para a TAP. Mas a sanduíche estava muito boa, atenção. E não gosto dessa sanduíche, mas acho que o chefe Ido Sobral tem feito um muito bom trabalho na mudança das cartas. Mas de facto há uma série de variáveis que podem piorar a refeição. Estamos a ser servidos a uns milhares de metros de altitude. Com a pressão, a própria pressão. Com a maneira como é aquecido, como é mantido, como há produtos que de facto não funcionam. E depois, quer dizer, vivemos nesse nível, vivemos também num mundo de controle de custos e quer queiramos, quer não, às vezes não é assim.
Às vezes com pouco dinheiro consegues fazer coisas muito boas, não é? E com poucos ingredientes consegues fazer a cozinha alentejana, pelo que sei, até um exemplo paradigmático disso, não é? Como é que com pão fazes aquilo que fazes. Mas, regra geral, o muito bom sai caro, não é? Regra geral. Porque tem que ser bons ingredientes, não é? A diferença às vezes está o mesmo prato, o mesmo peixe, mas se o peixe for fresquinho, se for de qualidade, se não for do mar e não da aquacultura, não é? O Adrià, o chefe do El Bulli, hoje já reformado do El Bulli, mas a investir muito numa fundação que montou para o desenvolvimento da gastronomia no mundo, principalmente do lado mais criativo e artístico, dizia uma frase que eu me revejo muito, que uma boa sardinha é muito melhor do que uma má lagosta. E aí, nesse caso... Disse isso literalmente? Uma boa sardinha é melhor que uma má lagosta. Não tenhas dúvidas nenhumas. E isso é verdade, e se nós somos por aí, um grande frango assado é um grande frango assado. Sempre. E não é muito caro. Se nós pudermos, quer dizer, pode ser um bocadinho mais caro se nós não quisermos um frango de aviário e fomos para um frango de campo, pode ser mais caro, mas não se compara com um preço de um lombo de novilho, do pior lombo de novilho. Exato. Eu prefiro comer um bom frango assado do que um mau lombo de novilho. Mas o problema é quando a lagosta custa-nos 50 euros e é má, porque eu já comi lagosta má. Sim. E eu penso, ok, vou aqui comer lagosta. E já comi sardinhas numa feira nos Santos Populares, que não são assim tão baratas quanto isso, mas são mais baratas do que a lagosta, claro, e sabe-me pela vida. Claro. Aquela munhanga a casar com o pãozinho e vai pele, vai tudo, e vai espinhas, e vai um bocadinho da tripa, e aquilo sabe tudo bem. E muitas vezes a expressão até é o que é barato sai caro. Exatamente. Porque é ao contrário. Exatamente ao contrário. A experiência sai caro. Portanto, vais de viagem e estás ali. E tenho muitas ideias nessas viagens também, mesmo quando chego depois aos vários sítios onde tenho a oportunidade de viajar e normalmente de trabalhar, tenho o cruzar-me com outras culturas e não o cruzar o literal com outras culturas, mas o poder comer pratos, ver ingredientes, ir aos mercados, comer em casa das pessoas, que é uma coisa que nós temos quase sempre a oportunidade de fazer enquanto cozinheiros ao viajarmos. Conseguimos depois, porque estamos a trabalhar lá com cozinheiros locais que nos levam à casa deles e a avó faz alguma coisa ou a mãe faz alguma coisa, e isso aprende-se muito sobre o país. E por isso aí também conseguimos estabelecer relações com a nossa gastronomia, conseguimos ter ideias, conseguimos sentir a alma desse país, dessa cidade, e é muito importante para o nosso desenvolvimento profissional e também pessoal, porque de facto eu acho que nós estabelecermos contactos, relações com outras pessoas nos fazem crescer muito. Não só a nível profissional, não só a nível profissional como pessoal. Mas de facto, olha, no meu caso, a primeira coisa que eu faço quando vou para fora é qual é a cena mais típica aqui. O que é que eu posso comer aqui que não encontre em Portugal? Eu agora vou passar um fim de semana com a minha mulher na Áustria. Eu não faço ideia do que é que se come lá. Faz ideia do que é que se come na Áustria? Algumas coisas. Sim, algumas coisas, mas por exemplo, sei lá o que é que come. Faz ideia? Assim, um prato típico austríaco. Eles têm, por exemplo, uma boudin blanc, uma salsicha branca, que também há em França, mas andam muito à volta de salsichas também. Tem alguns. Que é muito alemana, que os gajos também são ali ao lado, não é? Cruzam também algumas. Os avinagrados, as couves avinagradas, como há o chucrute, que também há na Alemanha. Na Alemanha, chucrute, eu tive por acaso na Áustria, no Hangar 7, que é do dono da Red Bull, em Salzburgo, a cozinhar há uns meses. Eu acho que a nossa cozinha do dia a dia é melhor. É melhor. Isto é já um lugar comum dizer-se, não é? Que a nossa cozinha é muito boa. Mas tu foste, desculpa interromper-te e querer saber sobre a tua vida profissional, mas eu tenho curiosidade de facto. Tu, enquanto chefe de cozinha, de um determinado nível, a tua vida parte da tua vida profissional é essa, é seres convidado para passares uma temporada fora e cozinhares noutros restaurantes? Sim, ou a promover o próprio restaurante que chama um convidado conhecido de outro país para mostrar a sua cozinha, ou promover o meu trabalho, e muitas vezes acontecem as duas coisas. Eu, neste caso, há um restaurante que é do dono da Red Bull, dentro do Hangar 7, que é o hangar onde ele tem os aviões, mas de recreio, que virou quase um museu, que eu penso que há cerca de 11 anos que funciona da seguinte maneira: convidam 11 meses por ano chefes do mundo inteiro, e o 12º mês, que penso que é agosto, é a própria equipa da casa a fazer o menu, mas os outros meses todos cada mês há um chefe.
E nós estamos lá há cerca de 5, 6 dias, levamos um menu preparado, ou as receitas, transmitimos à equipa desse restaurante e fica durante um mês a representar. E por isso tivemos a oportunidade de, acabámos por estar muitas horas dentro da cozinha, mas fomos ainda apanhar umas trutas salmonadas a uns lagos, já numas montanhas na Áustria, ao pé de Salzburgo. Visitámos ali também o museu da Red Bull, que de facto é muito interessante, com tudo o que já investiu em aviões, naqueles fatos espaciais, sim, daqueles homens que cruzaram wingsuits. Fomos fazer degustações de cerveja e salsichas e mais uma série de coisas, comer aquelas saladas de batata também com maionese muito típicas, com os panados, também muito típicos austríacos. E depois cozinhámos durante 5 dias, voltámos e ficou mais 25 dias a carta. E tu, quando vais para lá, já vais já sabes o que é que vais partilhar com eles, não é? Sim. Já está mais do que. Neste caso, isto é um evento, é uma organização muito séria. Nós tivemos cá uma equipa de filmagens 3 dias connosco, a fazer um filme sobre o Belcanto, sobre os nossos fornecedores, sobre Lisboa. Depois tivemos há mais 2 dias a filmar também com essa equipa. O chefe de lá esteve connosco aqui também 3 dias, e por isso há mesmo um filme de cerca de 25 minutos, 30 minutos, que se faz desta viagem, da história toda. E hoje em dia tenho tido alguns clientes que têm vindo porque viram esse filme. Então isto é win-win situation. Win. Vais lá, estás a trabalhar, mas estás a curtir. Sim. Porque vais comer cenas novas, vais passear e não sei o quê. Faz um filme que vai-te promover a ti e vai trazer clientes para aqui. Vais ganhar um guito. Agora, para chegar a esse nível, aí é que está, não é? Muito trabalhinho. Aí é que uma está. Grande equipa, acima de tudo, eu costumo dizer. Eu acho que isto também é um lugar comum, mas faz-se muito poucas coisas sozinho. Mas no início foi sozinho, vai-te lixar. Não é? A vontade tem que estar cá dentro. Ninguém me consegue passar essa vontade e os sacrifícios de sair da cama depois de ter dormido 1 hora, de fazer diretas. Eu lembro-me uma altura que fazia caterings, ainda sem estes restaurantes, que dormia meia hora nas bombas de gasolina, encostava ao carro e dormia meia hora e seguia, e fiz isto durante uns anos. Tu tinhas uma empresa tua de catering? E fiz isto durante uns anos. E eras de mais quantos? Ou chegaste a cozinhar sozinho? Era eu, em termos de empresa, era eu e mais 3 pessoas, mas muitas vezes de cozinha era só eu, depois tinha uns ajudantes para os eventos. Portanto, chegavas lá, montavas o estaminé? Estávamos o estaminé com uns extras, uns ajudantes, cozinhávamos. Aconteceu-me um dia, por exemplo, fui entregar tudo o que já tínhamos preparado no dia anterior lá, a uma quinta que íamos cozinhar. E quando cheguei no dia a seguir, à meia da noite, tinha-se desligado os frigoríficos, então uma sopa para 140 pessoas que eu tinha feito tinha azedado toda. E isto, estávamos a cerca de 2 horas do almoço, com as pessoas a chegarem, e eu aí vi a minha vidinha andar para trás. Tinha na altura a minha irmã a ajudar-me na cozinha, que não percebia nada de cozinha, mas ajudava a organizar as coisas. O meu melhor amigo, que pouco percebia de cozinha, mas que também estava lá. Cortei umas batatas. A dar uma ajuda. Descasca batatas. E só me lembro de ter que reagir e arranquei. Era um creme de castanhas, lembro-me bem. Arranquei de lá, isto era ali perto de Azeitão, para todos os supermercados perto. Andei no Pingo Doce, num Lidl, a esgotar os estoques de castanhas que havia. De batata, de fungo, que era o que levava na sopa. A sopa não levava, tradicionalmente não levava batata, mas como as castanhas não eram suficientes, tive que pôr um bocadinho de batata. É assim, tudo a verdade sobre a sopa de castanha. Nunca tinha revelado isto a ninguém, mas é a primeira vez. Como disseste que eu podia dizer as verdades aqui. E conseguimos. Quando as pessoas se sentaram e esperaram pela sopa, a sopa estava a acabar de ser triturada. E era a minha irmã que me ligava, já preocupada que eu nunca mais voltava, a achar que eu já me tinha espetado de carro, não sei. Ou suicidade por causa de uma sopa de castanhos. E conseguimos. E esse período, isso foi há quanto tempo? Isso foi há, se calhar, 12 anos, 14 anos. É que as pessoas esquecem-se que as coisas. Tu tens um início, meu. E tu hoje és um invejado, no melhor sentido da palavra, atenção. Porque tens muito sucesso, a cozinha, os chefes hoje são estrelas,
também tem a ver, acho eu, com a televisão também proporcionou isso. Nós ainda somos de um tempo em que havia o chefe Silva, havia a Maria Lourdes Modesto e quem? Mais tarde depois Filipe Vá com Deus, o Hernani Ermita, que tinha um programa de televisão, Carlos Capote mais tarde, mas mesmo assim já estava, foi uma fase já descendente em que não se estava lá. Agora vocês são estrelas, meu. Há programas de televisão com... Eu acho que todos os canais têm um programa de cozinha. Sim. Mais direto ou mais indiretamente. De facto, os cozinheiros têm uma palavra a dizer sobre muitas coisas. Olha aqui, já convidaste 2 cozinheiros para vir ao Maluco Beleza. Porque vocês são malucos pelas... Eu acho sinceramente que vocês são malucos pelas... Só podem. Tenho que dar um conselho. Tens de convidar também chefes de sala. Então... Porque eu hoje acho, e tenho a certeza no que vou dizer, que é com grande injustiça que se olha para a cozinha e para os chefes de cozinha, para os cozinheiros, como alguém maluco, beleza? Sim. E que se olha para a profissão como sendo uma profissão charmosa e como sendo uma profissão hoje em dia glamourosa e que com muito valor, e olha-se para os chefes de sala, para os empregados de mesa de uma maneira completamente diferente. E um grande restaurante não funciona, e curiosamente quando estávamos aqui a chegar comentaste-me isso dos sorrisos que recebeste a ir agora há pouco tempo a um restaurante que por acaso até era nosso, mas poderia ter sido de outra pessoa. É verdade. E de facto faz toda a diferença, e é um trabalho duríssimo, que se contacta diariamente com centenas de pessoas, em restaurantes grandes principalmente com centenas de pessoas, em mais pequenos com dezenas de pessoas essas que umas são muito simpáticas, outras são nada simpáticas. Umas têm umas expectativas, outras têm outras expectativas, e de repente os empregados de mesa, os chefes de sala, têm que ser alfaiates em 2 segundos. Têm que olhar para ti e têm que perceber se o sorriso que queres é um sorriso mais à vontade, menos à vontade, mais tímido, mais confiante, conseguir dar-te um serviço durante aquele tempo que estás sentado à nossa mesa. E isso é de uma dificuldade enorme. Muitas vezes são olhados de lado, muitas vezes são comparados como uma pessoa que não sabia fazer mais nada, por isso foi para ali, e é de uma injustiça tremenda que para mim é das profissões. Primeiro, a pessoa pode assumir essa profissão como algo para o futuro e para continuar, e acho de facto que é de uma coragem enorme, porque um bocadinho como na cozinha é uma profissão muito dura, que se faz muitos sacrifícios familiares, inclusive quando as outras pessoas estão a divertir, nós estamos a trabalhar. Há quem escolha ficar só 1, 2, 3 anos a fazer essa profissão, e se pensarmos bem no que é que se pode aprender com essa profissão, nós contatamos com pessoas do mundo inteiro. Podemos desenvolver as nossas capacidades, competências de falar idiomas, competência de falar para os outros, de expor, aprender sobre gastronomia, aprender sobre vinhos, pensando no meio da gastronomia também. Este contacto com as pessoas faz-nos crescer muito. E eu acho hoje, e vivemos uma crise séria de arranjar pessoas para trabalhar, muito porque é considerado um trabalho menor, não é? Menor. E antigamente, pensando bem nos antigos restaurantes, os cozinheiros de antes não rachavam lenha nenhuma. Tirando em França, se calhar aqui no Ocidente, talvez no Japão, fora do Ocidente, que tinham já uma certa notoriedade, um estatuto. No resto da Europa não rachavam lenha nenhuma, ninguém sabia quem era o cozinheiro. Sim. Muitas vezes em restaurantes mais tradicionais era uma cozinheira na cozinha, o chefe de sala era o marido, que sabiam os gostos dos vários clientes, que sabiam. E tinham algumas competências sociais, não é? Porque é necessário muitas isso. Há pessoas que não têm jeito nenhum. Exatamente, sabiam como se deviam dirigir, se era pelo nome próprio, se era senhor, se era arquiteto, se era engenheiro, se era doutor, como as pessoas gostavam de ser tratadas, sabiam que pratos é que as pessoas gostavam de comer, e essas pessoas eram muito valorizadas e inclusivamente subiam muito socialmente. No estrato social subiam muito porque de repente entravam em contacto com doutores, engenheiros, juízes, presidentes da República, tudo, estamos a falar. E isto de repente muda, acaba-se um bocadinho também a chamada cozinha de sala, onde se faziam uns flambés, o crepe Suzette, onde se fazia uma série de coisas. A cozinha de sala o prato é terminado na sala, onde antigamente chefes de sala faziam omeletes à vista do cliente, com técnica difícil para fazer uma boa omelete. Então o chefe de sala teria que saber cozinhar um bocadinho. Teria que saber também cozinhar um bocadinho, e depois todo o serviço e todo esse. Hoje temos ainda, e presto aqui uma homenagem sentida ao meu querido amigo Nobre,
o marido da Justa, o senhor Nobre, que está na sala e que é a antiga. Uma elegância, o saber receber as pessoas. Uma elegância na simplicidade, não é? O saber receber as pessoas, o carinho, a generosidade que tem. É uma pessoa que me inspira muito e que eu acho que é um exemplo a seguir por muitas pessoas que gostam da profissão ou que querem dar os primeiros passos na profissão. E por isso faço aqui um alerta nos milhões de pessoas que nos estão a ouvir e que vão ouvir no futuro. Vamos olhar mais para as pessoas que estão na sala, porque muitas vezes os cozinheiros, os próprios chefes de cozinha, põem para baixo a profissão de empregado de mesa, de chefe de sala, porque acham que há muitas discussões, principalmente na hotelaria, porque acham que a cozinha é que é importante, os outros são transportadores de pratos. Não é verdade. Nada mais errado. Eu acho que a experiência, ir a um restaurante, e sobretudo um restaurante, enfim, com algum nível, uma coisa é ir a um restaurante, aquele almoço rápido, só vamos lá, pronto, para nos alimentarmos e seguirmos a nossa vida. Mas se nós quisermos ir ter uma experiência gastronómica, vamos comer, vamos jantar fora, à antiga, não é? A experiência começa a partir do momento em que pisas o interior. Ou que faz a reserva. Ou que faz a reserva. De repente as pessoas que não se veem tanta vez atrás do telefone, e eu digo, experimenta lá falar, dizer olá, boa tarde, ou dizer olá, boa tarde. Exato, com um sorriso. Só o sorriso na cara, que não se vê, mas sente-se na voz. Isto faz toda a diferença. E a pessoa de facto sentir-se acarinhada, porque pouca gente vai jantar fora ou almoçar fora para se alimentar só. Sim. A pessoa vai comer também, mas é uma experiência. É uma experiência. É um momento que passa à mesa e é um momento que gosta. Tem expectativas diferentes, naturalmente, mas é um momento que se tem que sentir em casa, recebida numa casa de alguém, e por isso as pessoas têm a obrigação de receber os clientes. Mas tanta vez eu já fiz reservas em que se ouve os pratos lá fora. O que é que foi? Quantas pessoas? Não. Só para as 9h30. Temos pena. E é tão. Eu não sei se tu tens um lugar reservado para as pessoas. Nós por acaso temos um. Mas aqui isso faz logo a diferença. É um detalhe, mas é um detalhe de muita importância. E às vezes só tranquilidade e não pratos e barulho não é? Nós temos a felicidade dos restaurantes estarem bastante compostos sempre. Temos o Belcanto hoje. É dos poucos restaurantes em Portugal que têm listas de espera de 3 meses. Agora na altura do verão. Se quiser ir ao Belcanto, já tenho que ter dinheiro para ir lá. Eu tenho que reservar com muita antecedência. Vai lá que eu conheço o dono. Mas eu não ponho cunhas. Não pões cunhas? Eu não ponho a mesas, e como não há mais mesas não consigo. Não, nós temos de facto hoje em dia os estrangeiros planeiam as viagens com antecedência e por isso marcam, e nós nesta fase de verão temos muitas vezes 3 meses de antecedência para conseguir reservar uma mesa. E dizer isto nem sempre é fácil. Não é tipo assim, para hoje. Não, olha, estamos cheios. E às vezes temos mesmo que pedir desculpa. Olha, peço imensa desculpa, estamos cheios. E depois às vezes ouvimos do outro lado: não peça desculpa, isso é uma coisa boa. Claro que é bom. Lamentamos não o conseguir sentar, lamentamos não conseguir ir de encontro à sua expectativa de sentar no nosso restaurante. E de facto isso olha, nós estamos cheios, agora tem que ser com um bocadinho mais antecedência, mas fazemos listas de espera se precisar. Falhamos nisto às vezes, também falhamos, não é? Porque nós somos 350 pessoas quase a trabalhar já. Tu tens 350 pessoas ao teu cargo? 350 pessoas a meu cargo e eu ao cargo deles também, não é? Porque isto aqui ajudamos uns aos outros e eles também precisam de cuidar de mim para eu conseguir. Tu vais aos restaurantes, com que regularidade é que vais aos restaurantes cozinhar? Eu a cozinhar passo mais tempo no Belcanto, faço tudo o que é cartas novas nos vários restaurantes, estou sempre a fazer as cartas novas e a cozinhar a primeira vez e a provar e a fazer tudo dessa área da criação, da criatividade. E depois não consigo hoje precisar porque às vezes passa a correr e eu acho que fui anteontem àquele restaurante e já fui há uma semana. Sim. Mas tento passar, principalmente nós criámos ali um método também de proximidade, apesar de agora brevemente nos vamos atirar para uns voos que já não dá para ir a pé. Faço uns 12 km por dia. Eu não passo. Mas é outra cidade? Não. Outro país? Outro país. Para o ano temos um projeto internacional. É a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez que acontece e aliás estamos a estudá-lo já há uns bons anos. Ainda não está certo que vai acontecer, mas há uma grande probabilidade, fora da Europa inclusive, e não posso dizer mais nada. Vais para o Peru, é o Peru, é o que está a dar agora o Peru, não é? Queres ver? Não. Caraças, mas temos que falar do Peru, Falamos do Peru também. Porquê que o Peru está tão na moda, meu?
O Peru está mesmo na moda. O Peru está mesmo na moda. E eu acho que está na moda mesmo através da gastronomia. Foi a gastronomia peruana que pôs o Peru tão na moda. Por isso a cozinha peruana está muito na moda. Por um lado, porque de facto é uma grande culinária com muitas influências de vários países do mundo, como China, Japão, Itália, influências andinas, não é? Dos Andes. Mas, acima de tudo, eu acho que por uma grande campanha com várias organizações e instituições governamentais, não governamentais, sim, privadas, para fazer isso mesmo. Hoje em dia as embaixadas do Peru em qualquer país no mundo promovem a cozinha peruana. Para teres uma ideia, nós agora quando abrimos o peruano com o chefe Diego Munhoz, que é hoje em dia está entre se calhar os 3 cozinheiros peruanos mais conhecidos do mundo. Trabalhámos juntos há 10 anos no El Bulli e ficámos muito amigos, e há cerca de 2 anos começámos a falar sobre a possibilidade deste projeto. Mas tivemos a embaixadora do Peru e penso que o adito cultural do Peru a fazer uma apresentação sobre a gastronomia peruana para toda a minha equipa. 2 dias inclusive, para sabermos mais sobre o Peru. E isso é mesmo, achas que isso é mesmo orquestrado? Portanto, é uma estratégia. É diretrizes, é uma estratégia que vêm clara, lá do Peru. É uma estratégia clara. Se calhar uns com mais vontade. Eles têm um grande orgulho também na gastronomia. A gastronomia no Peru serviu inclusive para juntar pessoas, para desenvolver trabalhos de comunidade. E conseguiram, um país pequeno que é, conseguiram ter um destaque mundial. Há 10 anos não só ouvia falar no Peru. Nada. E agora só se ouve falar em ceviche peruano. Por acaso gosto de ceviches. Eu conheci os ceviches de outra latitude e longitude, do Panamá. Aquela zona ali também comem muitos ceviches, mas é um ceviche diferente. Não tem o leche. Tem o leche de tigre também. O peruano também o peruano tem leche de tigre. Mas no Panamá fazem um ceviche mais só com o limão. Sim, é diferente. E de repente o Peru já foste ao Peru? Já, presumo que sim, não é? Sim. E que tal? Eu gostei muito, para além de ter paisagens extraordinárias e zonas como o Machu Picchu, como Cusco, a cidade mais perto de Machu Picchu, pelo menos a cidade assim relevante, que está a uma altitude muito, muito elevada, e por isso temos que estar a beber sempre chá de coca, folhas de coca, para conseguirmos manter alguma sobriedade. Chegaste a mascar coca? Mascar não masquei, mas bebi muita infusão. Mas é possível que lá, acho que só os indígenas é que têm autorização para mascar coca. Acho que é uma coisa cultural deles. Não masquei. Mas bebi chá, a infusão. E comi o cuy, que é um porquinho da Índia. Porquinho da Índia, que é uma espécie típico. Comeste um... É uma espécie de... É entre um leitão muito pequenino e um ratinho de laboratório. E um rato grande. Ratazana. Mas muito bom. E as sopas lá, como a altitude é muito alta, quando estamos numa altitude alta, a água ferve a uma temperatura mais baixa, por causa da pressão atmosférica. E por isso todos os estofados, as sopas, os guisados têm muito sabor, porque vão cozinhando mais lentamente. Não ferve. Há zonas, por exemplo, que não dá para cozer um ovo para o ovo ficar completamente duro, porque a coagulação da gema precisa de uma temperatura que não atinge. Então fica sempre um bocadinho líquido. Fica sempre um bocadinho líquido. Estas coisas que tu aprendes aqui nestas conversas. Não. Claro que é por isso que eu faço isto. Faz parte é um dos países que eu gostaria muito de visitar, o Peru. Ir ao clássico Machu Picchu, não sei se vale a pena ou não, se aquilo é aquilo que nos vendem ou não. Chegar lá, pronto. Eu fui sozinho e às vezes, por acaso, gostava de ir com a minha mulher, porque é importante também às vezes estes bons momentos poderem ser partilhados, mas ao mesmo tempo as viagens sozinho também se consegue tirar mais alguma coisa delas, porque de repente eu estava sozinho em Machu Picchu a olhar para... Foste em trabalho? Ou foste Fui em trabalho, fui ter com o Diego Munhoz. Estive a fazer uns estágios lá para aprender um bocadinho mais sobre ceviches e sobre cozinha peruana, não só ceviches. E depois à aventura apanhei o comboio para Cusco e para Machu Picchu. Apanhei o avião para Cusco e depois o comboio para Machu Picchu. E de facto, o estar num local com aquela história toda, o sentir que há ali quase uma presença espírita daquilo que se passou lá. Yeah. Foi aquele povo que assim morreu de forma inexplicável. Há várias histórias, várias teorias, não é? Teorias, sim.
Foi que eles morreram por causa da presença ocidental, que levámos para lá doenças que eles não tinham. Há uma grande parte do povo peruano é dizimado pelos espanhóis por gripes, por sim, nem foi vírus, nem foi por balas e espada. Não, foi por vírus que apanham, com às vezes simples gripes que não tinham e que morrem todos. Sim. Como já se passou há muito tempo, acho que não há, às vezes não há certezas absolutas do que é que foi, mas imagino que pode ter sido uma coisa precedente. Há pouco estavas a falar do Peru e desta campanha mais ou menos orquestrada, oficial, ou pelo menos planeada. Esta é uma pergunta. Se tivesse um programa de televisão, faria este programa, fazia esta pergunta, e vou fazer lá mesmo, apesar de estar no programa da net. Se falam tão bem da nossa comida, isto é aquelas perguntas clássicas, já sabes o que é que eu vou perguntar, não é? Se falam tão bem da nossa comida, a dieta mediterrânea e a nossa comida em particular, a portuguesa, não é? A nossa gastronomia, porque é que isso não é? Nós teríamos potencial para que no Peru, por exemplo, se comesse comida portuguesa, ou lá a temperatura, o clima não é propício. Teríamos com certeza. O pastel de nata é aquela coisa que bate em qualquer sítio. Sim. Certo ou errado? Eu não sei se tu és fã do pastel de nata. Eu acho que o pastel de nata é o supra-sumo do doce, da sobremesa. É perfeito. Nós temos e inclusive já deixámos há centenas de anos atrás várias influências da nossa cozinha um pouco por todo o mundo. Nós conquistámos 53, 54 países. Aquela história do tempura é verdade, a tempura que nós vamos para o Japão. É verdade, que vem da palavra tempura. Há pessoas que pensam que vem da palavra tempero, mas vem da palavra tempura, que quer dizer uma palavra da Quaresma, quer dizer jejum. Okay. E as pessoas usavam essa técnica para fritar peixes e legumes, para não comer carne, mas essa técnica fazia com que os ingredientes do peixe parecesse mais, enchesse mais, não é? Okay. Está frito, está mais. E tem a massazinha à volta, à volta. E levámos de facto para o Japão. Há outras, nós temos cerca de 90 palavras no dicionário português e no japonês que têm origens portuguesas, ou a nossa palavra sacana, que para nós não é uma coisa boa. Sacana, que não é uma coisa boa, vem de sakaná. Sakaná quer dizer peixe. E nós, como fomos os primeiros ocidentais a chegar ao Japão, eles achavam que nós tínhamos os olhos redondos como peixes e chamavam-nos sacanás. Estou a aprender alguma coisa hoje? Está a acontecer? A sério? Nós achávamos que nos estavam a insultar, não é? Porque sacaná. E por isso ficou depois a palavra que entra no nosso dicionário. Isto, lá está, como toda a história, há pessoas que podem sofrer algumas alterações. O arigato, que dizem que vinha do obrigado, é uma coisa que está desmistificada, dizem que não. Sim. Mas mesmo o bolo castelo é um dos bolos mais típicos japoneses. É muito provável que tenha vindo das claras em castelo do nosso pão de ló, e muitas outras influências. Eu tenho japonesas às vezes nos restaurantes que acham que eu tenho muitas influências japonesas, e eu na verdade tento-lhes dizer que eles tiveram algumas influências nossas. É ao contrário, vocês é que nos imitaram. E por isso eu admito que hoje, em termos estéticos, se calhar a estética japonesa me entusiasma. E aliás no final da década de 60 uma pré-nouvelle cuisine em França, e penso que há o Raymond Oliver, que era um chefe que se casa com uma japonesa, penso que a história é esta, e começa a fazer algumas coisas. É o primeiro chefe de cozinha que tem um programa na televisão, e começa a inserir alguma estética japonesa em alguns pratos. E a nouvelle cuisine vem trazer alguma estética, porque é muito minimalista também, não é? É mais minimalista. É a fase que começam a empratar, palavra que não existe, mas estão utilizada hoje em dia. Não sei se já puseram um neologismo, no dicionário ou não, mas que antes se servia toda a cozinha em travessa, e servia-se depois na mesa. Veio com a nouvelle cuisine? Veio com a nouvelle cuisine, final da década de 60, princípios da década de 70, onde um grupo de chefes de cozinha se juntam e começam, e depois cria-se uns mandamentos, e há uma redução das gorduras, das natas, cozer os legumes mais no ponto, sem cozer demasiado. Há uma série de regras. Hoje ainda há alguns restaurantes que representam a nouvelle cuisine no mundo, mas já é um estilo também que já passou, e hoje já se cozinha. Mas nouvelle cuisine e gourmet tocam-se, não é? O termo ou não? O que é gourmet e o que é nouvelle cuisine? Consegues
Porque isto não termos. O Nouvelle Cuisine já não se usa, não é? Nouvelle Cuisine usa-se pouco. Há uma má interpretação do que é a verdadeira Nouvelle Cuisine. Muita gente achava que a Nouvelle Cuisine era uma ervilhinha no centro do prato e um risco de molho. E está feito. E está feito. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma série de mandamentos, de mandamentos e de outras premissas. O gourmet, hoje em dia, eu já nem consigo dizer o que é, porque já nem percebo muito bem o que quer dizer gourmet. Gourmet, na verdade. Quer dizer, vem aqui da gastronomia ser algo gastronómico, gourmet ser algo gourmet mais elaborado. A pessoa fala que aquele senhor é um gourmet, mas que na verdade eu penso que seria algum gourmand, que é a palavra correta. Como é uma vara fácil que as pessoas entendem como algo. Eu diria que se eu disser, pensa lá o que é que quer dizer gourmet, tu dizes fino, elaborado, mais caro. Mas eu vou dizer, um grande gourmand, um grande gastrónomo, pega num grande pão alentejano com uma boa manteiga açoriana batida à mão e com vacas alimentadas a ervas, vacas alimentadas e é um pitel e vai adorar. Por isso, portanto, o rústico, se quisermos o rústico, assim, sim, é qualidade. Um gourmand, um gastrónomo, alguém que gosta muito de comer, não gosta muito de comer só o que é mais elaborado, mais criativo. Não é só o lagosta ou o caviar ou as trufas, produtos muito simples. Para mim hoje em dia, comer no verão tem que ser naqueles 2 meses de verão de calor, ou em Trás-os-Montes, ou no Alentejo, ou no Algarve, um bom tomate, ou um tomate coração de boi, ou um tomate rosa com umas rodelas fininhas de cebola e orégãos, é talvez a melhor coisa que me podem dar no mundo. O chefe de cozinha José Avilés fica contentinho com tomate de qualidade. Não fico contentinho, fico muito contentinho. Fico muito contente. Um bom azeite, sal, toquezinho de vinagre. De facto, tirar o melhor do ingrediente na estação certa, quando ele está doce, mas que ainda tem um bocadinho, uma ligeira acidez, quando a cebola ainda adocicada, nova, não é muito bom. Sabes o que é que seria muito bom? Estou aqui esta é mais uma pergunta clássica, desculpem lá estar a ser previsível, mas eu tenho que falar sobre isto. Está muita coisa errada no nosso sistema de saúde. Muita. Devia haver aulas de cidadania, havia de haver aulas de muita coisa que faz falta, que são realmente úteis para o futuro, em vez de aprendermos matemática e equações, que também são importantes. Mas acho que uma coisa que devia ser muito importante era ensinar as pessoas o básico do cozinhar. Do ato de cozinhar, o básico. E porque é que isto seria. Eu não sei até que ponto é que isto fará sentido, estou a ser muito lírico, mas haver chefes de cozinha, ou alguém formado em cozinha, melhor dizendo, a dar algumas aulas básicas de como se safar na cozinha. Independentemente das minhas convicções religiosas ou não, acredito que a religião e moral nas escolas sejam importantes. Seja uma disciplina importante. Religião e moral, se calhar mudava para cidadania, estás a ver? E sim, coisas simples como, sei lá, a importância de votar. Estás a ver? A importância... O que eu acho, e discuta-se mais ou menos o que a Igreja já fez de bem ou de mal. O que, tu és religioso, és católico? Sou católico, hoje nem sei se sou cristão. Hoje não sou praticante, por isso nem sei se consigo dizer, porque é um bocadinho um católico não praticante, é um bocadinho um salva de vidas que não sabe nadar, ou que não vai à praia. Achas que sim? Eu acho que não. Eu acho que a prática, uma coisa é a celebração, outra coisa é a prática. Eu faço essa distinção. Há pessoas que celebram e não praticam. Só acredito, rezo todos os dias antes de me deitar. A sério? Sério, tenho como uma convicção cristã, acredito que de facto existe um Deus, acredito de facto que Jesus Cristo nasceu e que foi morto e que... Agora, também tenho as minhas dúvidas às vezes, obviamente, porque quando todos temos crises de fé, quando nos acontecem... Porquê é que nos acontece isto? Sim. Coisas que... Ou porque é que acontece isto aos outros, que são inocentes e não deviam pagar por isto? Ainda pensei muito nisso agora quando houve a queda daquela árvore no Funchal. Ou da avionete na charneca da Caparica. Também isso, mas a da árvore estavam todos aí por uma precisão de Nossa Senhora. Exato. E
de facto dá que pensar, e às vezes pensamos, isto é não sei, estão desorganizados, os anjos no céu, não faço ideia. Mas acima de tudo sei que, apesar da religião católica, cristã, muitas vezes nos transmitir muita culpa também, porque há a história do pecado, há a história da absolvição ou não, há a história do céu e do inferno, que eu tento ao máximo não transmitir isso aos meus filhos. Porque se eu acredito em Deus, acredito como algo bom e não como um Deus que castiga. E acho que muitas vezes a fé cristã educa no castigo e educa no medo, e as pessoas crescem e vivem uma vida inteira de angústias porque fiz isto e não devia fazer. Há muitas coisas que não se devem fazer, mas há outras coisas que se devem fazer e errar e aprender com os erros e continuar. Acredito também que há uma série de valores que podem ser considerados de cidadania, mas que também estão dentro da... Valores humanistas. Não matas, não roubas, não fazes mal. Ser uma pessoa decente. Uma mulher, ser uma pessoa decente. Exato. Uma pessoa decente. Que muitas vezes, não havendo outra disciplina que possa ensinar isso, que na religião ou que nessas disciplinas pode. E acredito, a par com isso, que é importante, e mais numa perspectiva não de gourmandizar, vou inventar uma palavra, as crianças, mas na perspectiva da alimentação, ensiná-las mais do que a cozinhar, ensinar a comer. Ensinar o que é uma horta, o que é uma galinha, que depois vai para a mesa assada, mas que antes era a galinha. Porque hoje em dia, de repente, nós vivemos numa sociedade curiosa, que há muita gente que gosta de um bom bife. Há pessoas que são vegetarianas, outras que são vegan, outras que têm as suas, e que eu respeito. E hoje eu como muito mais legumes hoje em dia do que já comi, e como... Muito mais por informação? Informação, por me sentir mesmo melhor. Muitas vezes passo 2 semanas, se calhar, sem comer carne, só a provar, mas a comer mesmo o meu almoço, o meu jantar, andar à volta de legumes, peixe, de vez em quando. Mas de repente eu ponho um bife no meu Instagram com um molho, com não sei o quê, e tenho 1200 likes, e ponho depois uma vaca pendurada num talho e tenho 200 unfollow e 70 comentários a chamarem-me nomes. E é estranho. É engraçado. É meio estranho, porque eu até admito que os vegetarianos e os veganos não gostem de ver, apesar de ainda acreditar mais ou menos na liberdade de expressão, desde que seja com peso e medida. Agora, acho que se chegou a um extremo do politicamente correto, também não faz muito sentido. Eu tenho galinhas em casa, fiz umas capoeiras, tenho uma pequena horta. Tens de me dar a dica se isso custa muito ou não. A manutenção. O meu sonho é ter ovinhos das minhas galinhas. Financeiramente não custa muito, dá trabalho só pensar que tens que alimentar 2 vezes por dia, manter água, e não as mato também, é só para os ovos. És tu que vais lá dar piu, não és tu? Às vezes. Às vezes a tua mulher, às vezes os teus filhos. Sim, vamos variando. Mas eu dizia ao meu filho mais velho no outro dia: olha, esta está a ficar gordinha, vamos matar e vamos fazer assim. Pai, o que está a fazer? Isso é horrível, um assassino. Mas gostas de comer, não gostas de frango? Gosto. De onde é que achas que veio o frango? Eu ficou assim a pensar, não soube responder. E de facto, nós atravessamos. Há um filme. Há vários filmes hoje sobre isso. Há um filme até de ficção. Aquele, como é que se chama? Sei que há uma família americana que é levada pelos filhos, é levada pelo babysitter para o México, e de repente eles estão num jardim, num quintal no México, e vêm a matar galinhas, e os miúdos americanos começam quase a sentirem-se mal porque de repente estão a ver uma realidade. E esta realidade da terra, eu um bocadinho num projeto social. Ofereci-me para, na escola dos meus filhos, para o ano que vão mudar de instalações, vão ter uma escola maior, de patrocinar uma horta, por sentir que, por um lado, é a escola dos meus filhos, mas tem mais de 200 crianças, que consigo, e aliás apresentei este projeto ao Ministério da Saúde como algo que eu acho que se deveria fazer nas escolas que têm espaço para isso, para as pessoas perceberem perceberem as estações dos ingredientes, perceberem o que é o vir da terra, o que é o saber bem um tomate, uma cebola, uma batata, perceberem e para fazerem escolhas. E se não querem comer carne, nós comemos hoje muito mais carne do que devíamos. Sem dúvida. Hoje em dia as vacas, e eu gosto muito de um bom bife, por isso, quer dizer, não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que deixei de comer carne por causa disto ou daquilo. Gosto muito de um bom bife. Mas as vacas hoje
são uma das principais responsáveis pela emissão de gases que poluem o mundo. Há inclusive estudos de raças que crescem mais rápido, por isso poluem menos, porque têm menos anos a crescer e a serem alimentadas, porque as rações, as fezes, tudo isso contribui para a contaminação, a poluição do mundo. E há muitas correntes sobre a alimentação, e eu acho que das poucas coisas que estão de acordo é que os legumes fazem bem. Sim, eu acho que isso é transversal a qualquer... É transversal. Há uns que dizem, ok, mas só se forem orgânicos, porque não sei, não vamos por aí. Mas já vamos chegar a um extremo. E depois há uns que dizem, ok, mas 50% deles têm que ser comidos crus. É outra teoria também que há. Mas de qualquer maneira, se a malta comer vegetais, introduzir na sua dieta diária mais vegetais, já está a fazer... Baixa os custos da família, porque comer carne é uma coisa que hoje, há pouco tempo, alguém comentava comigo que agora o meu filho, não sei o quê, o bife do lombo, ele comer sempre o bife do lombo, porque é tenrinho, não sei o quê, ele tem 2 anos e gosta. E disse assim, tu dás bife do lombo ao teu filho? Eu disse, sim, só damos bife do lombo. Eu acho que eu não comi um bife de lombo até ter 15 anos. Não comi um bife de lombo até ter 15 anos. Há carne mais saborosa, que a malta tem que roer, por isso faz bem aos dentes. Sim. E tudo. E nós de repente vivemos, e a história das redes sociais são tramadas, porque há uma coisa, ninguém anda a pôr fotos nas redes sociais, tirando alguns malucos. De quê? De momentos que estamos tristes, ou de momentos que estamos a fazer porcaria, ou de momentos que estamos... Toda a gente momentos infelizes, não é? Momentos infelizes. Põem sempre as coisas boas da vida, que às vezes pode ser uma vez por mês, mas como põem com a regularidade da galeria de fotos, parece que está sempre tudo feliz. Sim. E as comparações das pessoas que veem aquilo começam a achar de facto a vida dos outros é muito melhor do que a minha. Eu tenho que dar aos meus filhos o que os outros pais também dão, o que eu não tive. Sim. E há muito essa ideia. Eu digo muitas vezes isto em casa, com 1,20€, faz um creme de cenoura com batata e cebola para 4 pessoas. Uma sopa. Esse mesmo 1,20€ compra um bulical. Só que é muito mais fácil comprar o rei do bulical, não é? E aquela mãe não quer que aquele filho vá para a escola e que não possa ir ao quiosque como aos outros meninos comprar o bulical. E não ser discriminado, sim. Não ser discriminado. E só quando se mudar esses comportamentos e ele perceber que não tem o 1,20€ para comprar o bulical, não é porque não tem o 1,20€, mas é porque na verdade o bulical não é bom para ele. E atenção, eu não sou fundamentalista e acho que se deve comer de vez em quando. Eu sou apologista disso, acho que um bocadinho de veneno faz bem. Faz bem, faz bem. Não, acho que nós vivemos numa vida, quer dizer, de atados e sem poder fazer nada, é uma chatice. É um relief, não é? Deixa lá, toma lá aqui o teu momento. Claro, também pode-se fazer, pode-se comer um bocadinho de foie gras, pensando assim numa alta gastronomia de vez em quando. Pode-se comer muitas coisas. Já viste o processo? Já vi o processo, muito polémico. Eu devo dizer que eu, por saber, isto agora desculpa fazer-te esta, mas eu por ter visto já como se faz o foie gras, eu não consigo comer foie gras. Eu sei como é que se mata os animais, não é? Eu já vi, não vi ao vivo, mas já vi. Mas continuo a comer carne. Pronto, sei que à partida é indolor, chega-se lá, a vaca está muito bem na sua vidinha, entre aspas, muitas aspas, e leva com um choque e pronto. Sim. À partida será assim. Eu quero acreditar que as vacas que eu como são assim mortas. Mas o processo do foie gras é muito... Os porcos já têm outras mortes ou não? Mas... Não sei como é que os porcos são mortos. Depende, se for à moda antiga. A matança do porco ainda existe muito. Eu acho que eu não tenho prazer nenhum. Pois não, ninguém tem. Quem é que tem prazer em ver um animal morto? E eu vi 2 vezes a matança do porco. E serviu-me principalmente para respeitar o animal, para respeitar quando eu tenho comida na mesa. Não para ter gozo absolutamente nenhum. Adoro animais, fiz criação de cães, tive 17 cães ao mesmo tempo em casa. Gosto mesmo de animais, gosto da caça e dos bons caçadores, porque os grandes caçadores respeitam os animais, têm um grande respeito pelos animais. E inclusive protegem os animais para continuarem a caçar. Mas não seja para o seu próprio gozo, não é? Sim. Mas o que eu sinto é, nós vivemos numa sociedade também de extremos. Agora é tudo vegan, e agora ninguém come não sei o quê, agora ninguém come não sei o que mais. Eu acho que eu sou e sou apologista disso. Os meus filhos podem comer de vez em quando umas batatas fritas, uns doces, não sei, mas poderem também ter uma alimentação mais saudável, mais correta,
porque o corpo habitua-se a isso. O corpo habitua-se ao mau e habitua-se ao bom. Sim. Hoje em dia, mas é mais fácil habituar-se ao mau, sabes? É mais o corpo fácil tem uma tendência a habituar-se mais fácil. É muito mais aditivo. Estás a ver? Os refrigerantes, houve uma proposta de lei dos refrigerantes baixarem a quantidade de açúcar, que à primeira vista para as empresas até era bom. Sim, poupavam em açúcar. Mas na verdade é que o açúcar é extremamente viciante. E por isso, ao baixarem o nível de açúcar, a pessoa já não lhe apetecia tantas vezes o refrigerante, por isso baixam as vendas. E nós estamos numas guerras enormes no mundo, porque mesmo dentro dos próprios ministérios, o que o Ministério da Saúde defende não é o que o Ministério da Economia ou da Agricultura defenda. Exato. E tem que se encontrar aqui equilíbrios, porque senão a vida também não... O foie gras nasce, continuando a história, no tempo dos egípcios, do Antigo Egito, quando eles se apercebem que os gansos, e começa nos gansos, depois mais tarde os patos, mas os gansos para fazerem travessias para emigrarem, comiam muito e o fígado inchava pela essa alimentação, e que depois é na altura dos romanos que começam a forçar a chamada gavage, começam a forçar a alimentação para engordar, para fazer o tal fígado gordo. É uma coisa que vem de trás, gosto-se mais ou menos. Eu hoje em dia confesso, não por convicções de proteção de animais, mas não me sinto muito bem a comer foie gras fisicamente, não é uma coisa que eu adoro, já gostei, já comi mais. Percebo também e respeito quem não queira por questões éticas. Mas uma feijoada cheia de enchidos, onde pensamos que se põe uma faca no porco e que se atravessa e ele grita como um humano que se ouve. Eu vivia na areia, em Cascais, 5 minutos ou 10 minutos a pé do Guincho, numa aldeiazinha mesmo que havia em Cascais. Foi onde eu nasci e vivi até aos meus 6 anos. E na casa ao lado matava-se o porco. Ui, então tu ouvias isso? Ouvia-se uma gritaria. Eu vi uma vez de cima do muro miúdo a ver-se a matança do porco em pleno Cascais. Pois não estamos ali em Trás-os-Montes. Não estamos em Trás-os-Montes. Cascais. Acontecia, hoje já não acontece, mas acontece bem perto de Lisboa, em vários sítios. Há outras técnicas no mundo inteiro de matar o porco. Expliquemos por razões. Não é porque nós gostamos de ouvir o porco guinchar os portugueses, é porque tem a ver com o aproveitamento também do sangue para fazer várias preparações. E se nós pensarmos bem, tudo tem uma história e tudo está contextualizado. Nós hoje em dia, há um tempo um amigo contava uma história que era ele no norte, no Douro, falava com um senhor da terra e disse: olha, quantas filhas é que tem? Ele disse: tenho uma, disse o meu amigo, tenho uma filha. Disse: vamos lá ter mais, que eles morrem muito. Nós estamos a falar de que há 50 anos atrás a taxa de mortalidade infantil era muito maior. Havia muito menos respeito pela vida. O mundo mudou muito. O mundo mudou muito. As pessoas hoje encaram cada uma das a única coisa que eu sofro mais, para além, quer dizer, o que eu sofro realmente é com o que se passa no mundo hoje, e sinto claramente que estamos a viver a Terceira Guerra Mundial, e a Terceira Guerra Mundial já está a acontecer com este medo constante do terrorismo e Coreia do Norte. Coreia do Norte, vamos lá ver. Amanhã com estes egos todos, mas estamos a viver de facto a Terceira Guerra Mundial, esta insegurança que se vive. E isso faz-me sofrer. Eu penso, lá está, quando eu sinto que estou bem, que sou feliz, tenho 2 filhos que adoro, uma mulher que amo, e que há outras pessoas que não têm isso. Hoje em dia estou a começar a dedicar parte do meu dia já aos outros, a tentar mudar um bocadinho mais das pessoas que estão perto de mim, não pensar que vou para a África a ajudar, que também precisam de ajuda, e principalmente pensando que em termos que lhes falta o básico, não é? Não têm comida, não têm água, não têm roupa, não têm formação, mas à nossa volta também há pessoas a precisarem, com carências. E estou inclusive na empresa a trabalharmos muito nesse sentido, daí a uns anos sermos uma empresa socialmente muito mais responsável do que somos hoje. Porque sinto que temos que dar... As sobras do teu restaurante... Nós nos eventos todos damos sempre as sobras a instituições. Nos restaurantes não temos praticamente sobras. O que temos de sobras vão para a comida do pessoal. Se por alguma razão há um dia que há mais sobras, também direcionamos sempre para... Não há comida deitada fora. Não há comida deitada fora. Porque eu acho isso um pecado. Pá. É um bocado. Com tanta gente a passar mal. E acho que mais do que isso, sem dúvida, mas se calhar esse é o que nós vimos como o mais evidente e o mais fácil. E mais...
Nós vivemos hoje numa sociedade, como disse, tenho 350 pessoas a trabalhar comigo, se calhar numa média de idades de 24, 25 anos, malta muito nova. Há pessoas que trabalham comigo há 8 anos que começaram aos 16. Há pessoas que trabalham comigo hoje. Isso é trabalho infantil. Isso é trabalho infantil. Começaram a estagiar da escola, não sei, foram ficando. Hoje tenho pessoas com 19 anos. E de facto, eu comecei a dizer agora, não tenho pessoas ainda, ninguém que tenha nascido a seguir ao ano 2000. Pronto. Mas já tenho malta de 99, mas quando começar a ter, aí é que eu acho que sou muito velho. Não há. Sim. Mas a malta precisa. Tiveram pouco apoio, alguns foram mal amados em casa, tiveram problemas. As pessoas, há muita gente psicologicamente magoada, há muita gente psicologicamente afetada. Não tem só falta de dinheiro, de afeto também. Tem falta de afeto. E vivemos num mundo. Eu não sabia que a conversa ia dar para este lado, mas deu. Bem-vindo ao maluco beleza, Zé Vilés. Vivemos num mundo às vezes preocupante. Eu tenho pessoas que vêm ter comigo e eu vejo que têm famílias completamente disfuncionais. Que a partir não lhes falta nada, não é? Até se calhar os pais até recebem bem e têm carros, têm casa, têm... Há histórias difíceis, há histórias muito difíceis. E eu acho que nós tentamos já hoje, com o Departamento de Recursos Humanos, comigo, com as chefias, dar apoio a essas pessoas. Já falar de malta muito nova. Malta de 19, 20, 21, 22, 23 anos. Malta, eu às vezes penso, eu gosto muito de crianças, gosto muito também de gente mais velha, porque gosto muito de aprender com eles. Quando era miúdo e achei que queria aprender a tocar guitarra e aprendi, como não era muito bom, os únicos que me ouviam eram um lar de velhinhos que havia ao pé da minha casa. Que tu ias para um lado de velhinhos tocar? Que eu ia para um lado de velhinhos tocar. A sério? Dos 12 aos 16 anos ia lá tocar ao lar dos velhinhos. Pro bono, claro. Sim, claro. Ia lá para... Eles pagavam para teres embora. Eu praticava, eles às vezes pagavam para vir embora. Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro para montar os meus negócios. Exato. Não, mas esse contacto com pessoas que sabem mais mas hoje eu penso, eu poder ajudar estas pessoas que trabalham comigo, que vão ser pais amanhã e que daí a uns anos vão ser velhinhos e vão ser pais de crianças que vão precisar de apoio, e que se tiverem os pais que lhes deem esse apoio, tiveram essa experiência, que lhes deem esse apoio melhor. E por isso hoje, e se eu pensasse em ter de facto dar esse apoio mais social e ter estas iniciativas sociais, tem tudo a ver se eu o fizer mais internamente. Sim. E dar formação, não é? O dar a cana em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. Isso é importante. Eu hoje em dia olho e penso que daí a 10 anos, ou espero que daí a 10 anos a minha vida tenha mudado nesse sentido de eu estar a dedicar já uma percentagem grande do meu dia a dar de volta à sociedade tudo que a sociedade me tem dado. Isso é muito bonito, mas sabes porquê? Há uma tendência do ser humano, não é? Quanto mais tem, mais quer, não é? E a vida tem-te proporcionado, és um gajo de sucesso. Pronto, não vamos estar aqui tens muitos restaurantes, és uma pessoa, quando digo invejada, é no melhor sentido da palavra, volto aqui a usar a palavra, mas às vezes no pior também. E às vezes seguramente no pior também. Mas és um gajo de sucesso, que um self-made man, começaste sozinho e estás aí com uma cadeia de restaurantes e os teus restaurantes são muito bons. Eu recomendo, fui muito bem servido, muito bem tratado. Tenho que ir ao Belcanto um dia, estou a juntar para isso. Não, eu acho que toda a gente devia ter pelo menos uma experiência gourmet assim, cara, uma vez na vida. Pá, nem que vá juntando 5 euros por mês. Passado 2, 3 anos tinha para ir ao Belcanto. Mas o teres essa preocupação em de alguma forma retribuir, não é? Aquilo que tu recebeste, por mérito próprio, sem dúvida. Eu acho que há um lado na sociedade portuguesa, um bocadinho também noutras sociedades, não é? Nós quando se começa a ganhar dinheiro ou a crescer uma empresa, as pessoas começam já a pensar no capitalismo e a achar isto agora só quer enriquecer. Só quer guito. A nossa empresa cresceu muito, de facto, nos últimos anos. Para teres uma ideia, só para as pessoas perceberem um bocadinho, nunca distribuímos dividendos. Ou seja, tudo o que a empresa ganhou, libertou, reinvestimos. Sempre a crescer. Sempre a crescer. Por isso passámos em 6 anos, hoje faz 6 anos, curiosamente, hoje quando estamos a gravar este programa, que abrimos o Cantinho, que foi o primeiro restaurante que abrimos, Cantinho do Avilés, no Chiado. Faz hoje 6 anos, dia 6 de setembro, casamos os anos ainda por cima. Hoje às 8 da manhã mandei logo uma mensagem para o grupo que temos várias pessoas da empresa, o grupo do WhatsApp. Foi hoje. Parabéns, casamos os anos, obrigado.
E de facto temos, e por isso eu posso dizer que quanto mais tenho, mais quero, mas não no mau sentido. Porque tem muito a ver com o projeto, tem a ver com as pessoas que eu vou conhecendo, que estão à minha volta, que nós crescemos como família, que eu aprendo muito, que consigo transmitir alguma coisa, que as inspiro, que me inspiram. Não, e não há nada de mal contra a ambição. A ambição é uma coisa boa. Sim, se as pessoas não forem ambiciosas. Eu sou ambicioso, sou viciado em ter projetos, sou viciado em ver acontecer coisas novas, tenho muitos sonhos. Eu há pouco tempo disse, e apareceu numa entrevista, por isso eu a ler é que consegui mesmo realizar que tinha dito, que eu hoje consegui 100 vezes mais do que eu tinha sonhado. E é verdade, porque nós começamos a andar e a vida é um bocadinho como uns degraus. E conforme vamos trabalhando, crescendo, formando-nos, vamos conseguindo ver mais longe, não é? Como se estivéssemos a subir uma montanha que depois de repente chegamos ao cume da montanha e há uma vista maravilhosa. Nós, conforme vamos crescendo, vamos ver mais além. Há mais horizonte, não é? Mais horizonte. E quando há mais horizonte, há mais sítio para ir. Sim. Eu disse também, e digo também muitas vezes, que pessoas como o chefe Vítor Sobral, Miguel Castro e Silva, o Joaquim Figueiredo, pessoas, chefes de outra geração, que hoje têm os seus 50 anos, apesar de não terem tido, se calhar lá fora, o destaque que eu tenho, porque os tempos eram outros, porque foram por caminhos, se calhar, diferentes da gastronomia, eu hoje, em cima dos ombros deles, do trabalho que eles fizeram, eu consigo ver mais longe e por isso ter essa oportunidade. Isso é muito importante, nós pensarmos que de facto há pessoas que nos momentos certos desenvolveram um trabalho. Eu hoje tive mais sorte porque os Masterchefs estão em todo lado, as pessoas olham para a gastronomia de uma maneira diferente. Portugal entrou, costumo dizer, a Lisboa is a new black, porque a malta está aí toda. Sim. Então tive uma coisa da Madonna que estava em Portugal e que não conseguia confirmar com uma empresa entregadora de correio que era ela, não acreditavam que ela estava cá, não lhe mandavam a encomenda, uma coisa qualquer, mas estupidez. Não foi? Ela foi ao teu restaurante? Sim, foi há um tempo. Eu disse isso com alguma. Enfim, sem dar nenhum valor, mas isso eu li não sei onde. Estavas lá, não estavas lá? Não estava. Nós não divulgamos, obviamente. Ligaram. A Madonna vem cá, Ela... Não, ligaram-me a marcar a mesa, fui eu que tratei da reserva. Ela reservou o restaurante. Não podes falar sobre isso. Não, pediu uma área mais exclusiva para não ter gente perto, para ela poder estar mais à vontade. Tanta mariquice, pá, Madonna, porquê? Tive a Natalie Portman também nos meus vários restaurantes. Teve cá uma semana, foi a 3 dos restaurantes. Essa conhecia, muito simpática, muito querida. Mas confesso, acho que quase ninguém a reconheceu porque sem maquiagem, não sei o quê. Assim, era uma miúda gira, pronto. Miúda gira, com o marido, com o filho, com a filha. Vamos tendo alguns, não sou, apesar de ter imensas pessoas que eu admiro. Acredito que devemos trabalhar para todos e há bocado, quando estavas a dizer, juntar 5 euros por mês para poder daí a 3 anos ir ao Belcanto, não seria isso? Mas, sim, nem fiz as contas. Há pouco tempo, não foi há pouco tempo, já há bastante tempo, do Belcanto tivemos uma mesa de 5 pessoas, já contei esta história umas vezes, que nós gostamos de tentar perceber, perguntar onde é que as pessoas vêm. E era um grupo assim heterogéneo, não percebi muito bem. Tinha uma senhora de cor com um vestido, podia ser uma embaixadora de um país africano aqui em Portugal, mas podia também ser uma pessoa mais simples. Tínhamos um de fato, outro de t-shirt. Eu perguntei de onde é que vem, são amigos, não sei o que. Olha, não, somos de uma sucursal de um banco fora aqui na periferia de Lisboa e estamos há 10 meses a pôr todos os dias num mielheiro dinheiro, não beber aquele café por dia, não sei o quê, não sei, porque o nosso sonho era vir ao Belcanto jantar. Exemplo e conseguimos. paradigmático. Estas pessoas, eu vou dizer uma coisa, não há o prazer de servir a alguém assim, que faz este sacrifício. Tivemos um casal novo há pouco tempo, partiu o mielheiro em cima da mesa. Para pagar a conta. A sério? E isto é o que me faz acordar todas as manhãs com força. E acredita que vai ser muito mais valorizado essas pessoas, essa experiência, do que alguém que, enfim, ganha muito dinheiro. Ir ali ao Belcanto é ir ali comer um bitoque. E por isso, para mim, como tem a ver com este prazer verdadeiro e com esta vontade e até algum sacrifício que fazem para chegar lá, isto para mim é muito importante. Imagino. Daqui a pouco vamos ao segmento vamos fazer assim uma pausa, vamos respirar fundo. Estou a gostar bem da nossa conversa, Zé. Qual é? Eu não sei se fizeste esta pergunta ao Lubomir.
qual é para ti? Tu tens de estar a par das tendências, né? Das cenas, o que é que está aqui a acontecer, o que é a moda. Eu sei que a cozinha molecular foi uma coisa que se falou muito há uns anos. Tu próprio no cantinho, cheguei lá a experimentar uma coisa que explode na boca, como é que se chama? A azeitona. A azeitona que explode na boca. Tens lá, ainda é um must. Se quiserem provar uma azeitona que explode na boca, é no cantinho do Villers. Qual é agora a tendência? O que é que está mesmo a bater agora? Presumo que haja estas modas, não é? Como a moda como na roupa. A cozinha molecular, na verdade, é um erro de casting em termos de definição. Pode-se falar de uma gastronomia molecular, que é a cozinha em si. Quer dizer, se nós formos pensar na perspectiva das moléculas, tudo está cheio de moléculas e por isso tudo é moléculas. Tudo é moléculas, não dá para. Fala-se da cozinha tecno-emocional. A seguir essa nova, o que é tecno-emocional? É a comida que te faz chorar. É a utilização dessas técnicas para despertar emoções. De repente tens tal azeitona na boca que te explode e não estás à espera e por isso provoca-te uma emoção, e a utilização dessa técnica é como os cozinheiros conseguem passar as suas emoções e despertar as suas emoções. Hoje em dia eu acho que há um bocadinho um abandono desses nomes mais elaborados para definir cozinhas. Eu acho que há uma grande tendência para voltar às bases em algumas coisas. Sim. Há uma grande tendência para a pureza dos ingredientes, para a naturalidade dos ingredientes. Há uma tendência para o saudável, sem dúvida. Isso aí também. Do bio, não é o bio, o orgânico. Mas já está, o caminhar para um mundo mais vegetal, mais verde, sem ser só como guarnições, ou sendo como guarnição, mas ser uma quantidade maior, a redução da proteína, etc. E acho que é uma tendência também o étnico. O étnico como algo que nós étnico não conhecemos. Diferente, não é? Diferente. Começámos este projeto há cerca de 3 meses da Cantina Peruana com o Diego Munhoz, como disse. Temos alinhavados uns quantos outros. É maravilhoso. Eu estou aqui, estava aqui. Tu não precisas de publicidade, que está sempre cheio. Não, mas fico contente de tenhas gostado. Maravilhoso. Acho que nós conseguimos dar um salto que não é só ceviches, e há projetos, gosto muito da cevicheria do Kiko e há outros projetos peruanos com muito interesse em Portugal. Conseguimos dar um salto, de facto, de repente temos ali, já temos peruanos a dizer isto era o que a minha mãe fazia em casa, as papas reienas. Há ali sabores de facto que remetem ao Peru e remetem às casas do Peru e à cozinha até de rua, das ruas de Lima. Mas eu quis e quero de alguma maneira, e tenho alguns projetos para o futuro em Lisboa para isso, e que poderá depois avançar para o Porto também, trazer chefes de renome, mas acima de tudo com um grande know-how de uma cozinha étnica do seu país, ou mesmo às vezes que não sejam do país, não seja do seu país de origem. Mas tens de trazer países mais baratos, pá. Traz assim, sei lá, Burkina Faso. Agora vamos abrir um restaurante no Burkina Faso. Não sei. O que é que se comerá no Burkina Faso? Pois não propriamente um país muito. Mas que na volta os países que sofrem algumas dificuldades têm cozinhas até interessantes, não sei. Eu acho que devem ter pratos interessantes também. Devem ter pouca variedade. E às vezes o problema é adquirir os ingredientes, não é? Ingredientes. Porque são ingredientes já autóctonos. Nós aqui há uma adaptação também. Nós mandamos vir muitos ingredientes mesmo peruanos. Outros temos que nos adaptar, obviamente. O peixe é o nosso peixe, e o nosso peixe é muito melhor do que queriam eles ser o nosso peixe, queriam eles ser o nosso peixe. Aliás, o ceviche, que começa com chicha, que é com uma bebida alcoólica para ser temperado, pode-se pensar que antigamente era para disfarçar o sabor de um peixe menos bom. Como há muitas receitas em Paris, numa cozinha mais clássica francesa antiga, onde se punha vinagres e nos peixes, como nós muitas vezes exageramos no limão num peixe grelhado, que não é preciso. Era preciso de facto, se o peixe estivesse num estado mais avançado de, vamos lhe chamar, maturidade. Peixe, sim, para não se chamar podre, putrefação. Portanto, peixe acabado de pescar. Um peixe acabado de pescar, eu acho que sal e mais nada. E pode ter um fio de azeite, porque às vezes o azeite, a gordura, faz promover o sabor, é um veículo que transporta o sabor. Portanto, não inventem com alho, não inventem com. Depende do que for, depende do tipo de peixe. Há peixes mais suaves, um salmonete que come mais marisco, tem um sabor muito intenso a iodo, se calhar tem uma preparação de uma maneira. Uma sardinha já pode levar o pimenta, sabe? Porque é uma coisa que está tão enraizada nos nossos genes. Nós nem imaginamos a sardinha sem pimenta, não é? Agora, imagina agora uma sardinha cozida a vapor com não, já não dava. Mas já provei sardinha, acho que foi sardinha em sushi e era bom. Sim. Não era? Carapau, sardinha. E era bom. Depende muito da gordura do peixe também. Mas eu agora fiquei com esta da cozinha para despertar emoções. Isso era do caraças. Agora, uma cozinha, um restaurante
que garantia que as pessoas comiam determinados pratos? Olha, este vai-te fazer rir, este vai-te fazer ficar triste, este vai ficar. Não é um conceito engraçado, é um grande conceito. É, mas acho que é impossível. Porquê? Na medida em que, sem estupefacientes, pelo menos, Pois, exato. na medida em que o que a cozinha faz é que joga com as memórias. Porque nós provamos alguma coisa que normalmente ou não temos registro absolutamente nenhum e de repente o nosso cérebro começa a processar o que é que eu estarei a comer e começa a tentar fazer ligações para todos os lados, ou temos registro de uma memória e leva-nos a sentir um pouco, tenho saudades da minha avó porque comia este arroz de pato, isto nunca mais, isto já estávamos numa festa, isto dá-me vontade de rir e de cantar, um bocadinho como as músicas às vezes. Sente que a memória auditiva transporta-nos para uma emoção. Transporta-nos para a emoção. Eu sempre que ouvia aquela música Runaway Train, nem sei de quem, Runaway Train, never going. Lembro-me que estava na torre, em Cascais, numa chuvada, eu a ouvir headphones a correr para casa e fiquei, eu lembro-me sempre que ouvi isso. E tu sentes essa emoção outra vez. Sinto essa emoção e às vezes até uma nostalgia que sinto que se calhar momentos da minha vida, isso transporta-me. A cozinha e os cheiros fazem muito isso. Sem dúvida. E tive pessoas a chorarem no Belcanto a comer o cozido à portuguesa, um cozido à portuguesa feito em 3 colheradas, cozido esse que já deu origem. 3 colheradas? Explica lá isso. Nós fazemos um caldo com tudo o que há num cozido à portuguesa, um caldo com todo o sabor do cozido à portuguesa. Mas depois fazemos a cenoura, o nabo, a cebola, a couve do cozido tradicional português, com um puré da couve lombarda, cozida no caldo do cozido, o caldo cozido já com as carnes, com a farinheira, com os chouriços, e depois só com um bocadinho de papada de porco, que é um cubinho de 1,5 cm de papada cozida à vácuo, uma série de horas para ficar mesmo tenro. Não tem o sabor da carne, mas tem a gordura. E em 3, 4 colheradas come-se aquele prato com um sabor profundo ao cozido à portuguesa e de repente, em vez de termos 4 tachos à frente onde estamos a servir várias coisas para o prato, temos aquele prato que numa tacinha, numa tigela se come um cozido à portuguesa em 1 minuto e meio, em 3 colheradas. E já tive 3 pessoas a chorarem com este prato porque se sentem transportadas para a casa da avó, da mãe, e de repente ali, e esse sentimento é maravilhoso. Eu próprio sempre que como uma colherada fecho os olhos e sinto-me com o toque da hortelã no caldo. É cozido esse que já teve depois de sair, sem graça, depois de sair numa revista, alguém resolveu fazer uma fotocópia desse artigo onde falava do cozido à portuguesa do Belcanto, etc. E escrever-me uma carta com a fotocópia do prato e com a receita, e escreveu-me uma carta que se dirigia a mim, José Avilés, caro, você é um grande filho da puta. Aqui pode-se dizer essas coisas. Aqui não é? podes, aqui deves até. Há palavras que têm que ser ditas. O Leomir teve cá, por isso deve ter dito muita coisa. Mas porquê? Não sei. Filho da puta, achas que isso é algum cozido? E se eu te apanhar, eu vou-te bater e vou-te fazer não sei o quê? É a primeira vez que eu ouço. Vocês também levam hate? Tenho ódio. Eu também tenho uns haters. E ele já me escreveu mais 2 cartas também a dizer mal de outras coisas e que eu deixo fixado assim na parede do Belcanto. Olhamos para aquilo, achamos graça àquilo, não sei o quê, e depois segue a tua vida. Siga a minha vida. A insultar-te por teres feito alguém que nunca comeu o prato. Ainda por cima, não é? Alguém que vê uma fotografia e diz: oh, seu pateta, seu filho da mãe. Mas tu devias convidá-lo, porque é que não o convidas? É porque ele tem o nome, mas não tem remetente. E por isso por cima, não tenho remetente de morada. Um bom hater eu não consigo, é cobarde. Eu não consigo chegar lá. E acho graça às pessoas que me vêm entregar a primeira vez a carta, não sei o quê, porque vinha lá e eu disse: abre a carta, vê o que é, não sei o quê. Viu aquilo, ficou, porque de facto mandou-me até para o que era. Sim, os sítios todos. E pronto. Como é que é? Mas eu achei divertido. Eu pensei assim: de facto, há imensas pessoas que têm pouco para fazer. Há outras que têm um bocadinho mais, mas gostam também destas coisas. Sim. Mas isso eu já sabia, isso toda a gente sabe. Isso toda a gente sabe. O facto de te chatear a ti, mas por teres feito um prato que ele não. Ele disse: vem cá e eu mostro que é um cozido à portuguesa. Eu não sei o que é isso, não sei para onde. Isso fosse... Portanto, são tipo os fascistas da comida. As comidas têm que ser feitas desta maneira. Desta maneira.
Falar em cozido, eu previ o cozido da Justa Nobre, já deve ser provado, que é mítico, que é completamente. Esse é completar nos antípodas disso, porque isso é a interpretação mais clássica do cozido à portuguesa. A série, a antiga. A antiga, igualmente boa, mas tem que provar muito bom, esse teu cozido que está lá em permanência lá no Belcanto. E hoje em dia até evoluímos, temos ainda esse, e evoluímos até no nosso novo menu Evolução para uma outra fase que é só um pedaço da couve lombarda que é cozida muito lentamente no caldo do cozido, e depois é servida e depois vai a um jósper, que é um forno a carvão. E por isso ganha só um sabor de brasa, a fumo, que faz lembrar o fumo dos enchidos. Aqui a ideia é ter essa relação, e de repente leva só um bocadinho desse caldo e uma folhinha de hortelã, e a pessoa está a comer esse pedaço de couve e é transportada para um cozido à portuguesa, mas do minimalismo. O que tu estás a fazer é um misto de feitiçaria e é um estupefaciente. É um estupefaciente, que é uma droga, meu também. Porque como é que as coisas que as pessoas conseguem sentir com um comprimido ou com uma dose, tu consegues, aquilo é uma dose. É uma dose, a pessoa pode facilmente agarrar-se a isso. Um gajo toma aquilo. Pau! O que é isto? O Ricardo, numa mexórdia há pouco tempo, falava dos jaquinzinhos que tinham voltado e que ele tinha ficado viciado. Era um personagem que tinha ficado viciado em jaquinzinhos e acabaram a comer aqueles peixinhos que mordem as peles dos peixes na Ásia. Sim. Fritos. Ele dizia: vamos, não é jaquinzinhos, é pá, malta viciada, malta viciada. Quer, pá, vai tudo. Vai essa porcaria. Vamos então ao segmento que é dedicado aos nossos patronos. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Maluco Beleza. Já sabem que basta ir a patreon.com/ruiunas, tornarem-se patronos e ajudam o projeto com o valor que vocês entenderem, pelo tempo que entenderem. Pode ser €1 por mês, pode ser só um mês, pode ser 3 meses, podem aumentar, podem diminuir o valor. Uma das recompensas que eu dou é justamente a possibilidade de fazerem perguntas. E eu gosto muito deste segmento, estou a ser o mais honesto possível, porque vem aqui possivelmente assuntos que nós já abordámos, mas sob outra perspectiva, e depois assuntos completamente fora. O João Dias pergunta: é nosso patrono, como é que avalias as recentes modas na alimentação? Por exemplo, há vertentes que defendem o vegetarianismo, que dizem que não é preciso quase acrescentar proteína à nossa alimentação, mostrando até estudos científicos que o comprovam. Depois há outras, como o paleo, que dizem que a proteína que normalmente comemos é pouca e que devíamos comer muito mais. Por acaso isso não é rigorosamente verdade. Também tendo os seus estudos a comprovar. Ou seja, quando há estudos a comprovar teorias completamente opostas, qual a melhor forma de escolher o que é melhor para nós? Obrigado, desde já. Obrigado, João. Obrigado, João. Eu não vou dizer nada que me possa comprometer. E aliás tínhamos falado um bocadinho nisso, e das poucas coisas que todas estas teorias estão de acordo de facto, o paleo no caso é retirar cereais e uma série de outros alimentos, mas vegetais com fartura. Os vegetais com fartura também. Eu acho que as pessoas têm que ver também com o que é que se sentem melhor. Há livros de dieta muito antigos chineses que se baseiam no tipo de sangue da pessoa. Conheço. Por isso, há outros também já mais modernos, também que se baseiam no tipo de sangue, mas eu acho que cada pessoa tem também uma dieta que se sente melhor. Não é obrigatório que eu, seguindo uma dieta paleo, que eu me sinta muito melhor. E até porque qualquer uma destas linhas me parecem quase sempre um bocadinho fundamentalistas. E eu não gosto de ser fundamentalista na minha vida em quase nada, porque eu acho que o fundamentalismo nos tira a inteligência, porque nos deixa muito fechados, nos tira a visão. E por isso, sem visão, não conseguimos pensar sobre, não conseguimos. Acho que se deve, e eu tenho feito alguns estudos sobre isso, não só a ler como a ver documentários, que hoje em dia é de fácil acesso em todo o lado. Acho que se deve de facto aumentar o consumo de vegetais. Acho que devemos baixar, em termos médios, o consumo de carnes vermelhas. Acho que devemos baixar o consumo de fritos. Acho que já não temos hoje os nossos corpos preparados como tinham se calhar os nossos pais, os nossos avós, para comer tantos fritos a toda a hora. Agora não sei dizer o que é o mais certo. Sei também que há muitas pressões de várias indústrias. A indústria dos laticínios, por exemplo, tem-se vindo hoje e fortemente atacada. Todos os dias vemos aí o leite faz mal, tem sido muito atacada. Numa altura era essencial, e a criança que não bebia leite ia ficar raquítica e não ia crescer e não ia.
Hoje em dia já se sabe, porque há muitos outros substitutos do cálcio, e sabe-se que o leite, ou acha-se, ou tem-se quase a certeza que o leite faz mal a muitas outras coisas. Por isso, o único conselho que eu posso dar ao João, que eu pelo menos sinto que hoje é das minhas poucas certezas, é que o aumento do consumo de vegetais faz bem. A questão é que, tu estavas aqui a falar, a pessoa tem que se sentir bem. Claro, mas muitas vezes o sentir bem começa aqui. Se a pessoa acreditar que está a comer uma coisa que lhe faz bem, e aí é que entramos no que é que eu vou acreditar? É o paleo? A comida, como é que se chama? Macrobiótica? É ser vegan? Se a pessoa não acredita que está a comer bem, isso condiciona logo o que o corpo sente, não é? Eu acho que nós de facto não precisamos de tanta carne. Eu também acho. Mas tirar a carne toda, também não sei se. Eu devo dizer que sou paleolixo, estás a ver? Ou seja, não sou fundamentalista, sempre que posso é carninha e gordura animal, evito a comida processada, mas eu sou capaz de comer um pastel de nata e um pão de vez em quando, um bom pão. Fui à Itália e comi pizza, era só o que faltava não comer pizza em Itália. Claro. Apesar de não comer pizza aqui em Portugal com regularidade, mas estou na terra das pizzas. Eu fui ao melhor sítio, fui investigar qual é o melhor sítio para comer uma pizza em Roma e fui. Se calhar não sei se foi o melhor, mas fui comer uma grande pizza de presunto de pata negra. Custou-me os olhos da cara, mas tinha que experimentar. Não vou repetir porque era muito caro, mas teve que ser. Miguel Guerra pergunta: bom dia, caro chefe Avilés e Lord Dunas, tudo bem por aí? A minha pergunta para o convidado é se já provou McDonald's e sim, se gostou e se costuma ir com alguma frequência. Já provei, há muitos anos que não como, tenho que ser honesto. Na altura mais miúdo comia e gostava. Deixei de ir porque as últimas vezes que fui, já há uns bons anos atrás, já não gostava. Acho que é um produto, no entanto, muito bem feito, na perspectiva de que fazem praticamente tudo doce, porque é um produto para chegar às crianças. O doce é o sabor mais fácil de se gostar. O pão é doce, mas o ketchup é doce. Doce salgado, não é? Às vezes tem a batata frita salgada e tem só, o ketchup é doce, tem só o pickle, que a maior parte das pessoas pede para tirar, que é ácido. Isso é o que eu, para mim, o que mais gostava no McDonald's era o pickle. Sim. Não dava para pedir para pôr mais, que é muito standardizado, mas eu gostava comia normalmente um duplo cheeseburger e quando eu trincava o pickle gostava imenso. Não vou hoje em dia. Os meus filhos às vezes pedem para ir e tu não e eu não? digo que só deixo ir uma vez por ano. Mas já foram. Já provaram? Não. Não, já provaram. E a mãe deles não cumpre. E os pais dos amigos também nas festas também não cumprem. Pois. E por isso eles vão mais do que uma vez por ano. Sim. E estão aí para as curvas. Pronto, não é? E gostam muito dos bonecos dos Happy Meals. Mas lá está o marketing a funcionar. Eles nem comem hambúrgueres, vão lá comer os nuggets. Claro, só vão para. Sim, exato, como os meus. Mas saem de lá todos vitoriosos porque têm um boneco à borla. E o McDonald's, já viste o filme do McDonald's? Já vi, fiquei triste. Pois é. Fiquei muito triste porque eu gosto sempre de pensar que quem chega lá acima com sucesso mérito, é por mérito e não por roubo. Mas ele teve algum mérito também na visão. Ele teve muito mérito, atenção. Ele viu aquilo que os outros não viram. Teve muito mérito e eu ficava tranquilo se ele a partir de certo ponto desse uma cota aos outros, ou simplesmente comprasse por milhões que aquilo já valia. Spoiler. Não, já passou tanto tempo o filme, malta. É verdade. O filme não saiu ontem. Como é que se chama o filme? O filme chama-se The Owner. The Owner, é? Acho que é. Eu não me recordo. Não. Fundador da Founder. The Founder, sim, é que é. Sim. Portanto, na verdade, ele não foi o Founder, não é? Ele não foi o Founder. Foi o The Owner. E ali, aquela machadada final, já vamos ter spoilers. Ele no fim ainda abre e obriga-os a fechar o outro e tirar o nome McDonald's. Sim. Acho... E não cumpriu com o aperto de mão. Nada, com o aperto de mão. Isso fiquei triste. Porque até aí eu até estava, olha, pronto, não é muito correto. Uns milhões, eles vão à vida deles e pronto, está ali. Mas ele deixa de ser inspirador em certa medida. Sim, e ele diz uma coisa no início, eu não sei se ele ouvia aquele mantra, não é? Ele ouvia aquela gravação de motivação. Se um homem pensar muito numa coisa, ela se realiza. E eu acredito nisso, eu acredito no poder também da visualização. E ele era muito obcecado pelo sucesso, ele queria ter sucesso, ele tentou e conseguiu. O problema é que depois, a meio do processo, ele desvirtuou um bocadinho. O sucesso sobe-lhe à cabeça. Pronto. Eu acho que o problema muitas vezes, não sei sequer se sou pessoa para analisar isso,
acho que as pessoas começam a achar que podem tudo e não podem. Sim. E principalmente eu acho que na vida há imensa gente que já me desiludiu, não é? Como todos nós na vida. E tu próprio já te desiludiste alguém? Claro, eu próprio já desiludi-me do vento. O que eu penso hoje, e quem está mais perto de mim sabe que isto é verdade, eu julgo muito pouco. Talvez dos grandes exercícios que eu faço na minha vida é não julgar os outros. Para não ser politicamente incorreto, nem vou falar dos extremos, mas eu tento pensar porque é que alguém mata outra pessoa, porque é que alguém faz as maiores barbaridades a outra pessoa sem o julgar à partida. Mas eu sofro realmente quando eu faço alguma coisa mal, do que quando os outros me fazem. Quer dizer, quando o ladrão me rouba, ele é que vai viver com isso. Aí roubaram não sei o quê, não estás furioso, não estás não sei o quê, não estás não sei o que mais. Não, olha, eu estava muito chateado se tivesse sido eu a roubar. Sim. Agora o outro roubou-me, eu há de viver com isso, eu fiquei com menos não sei o quê. Mas sendo que às vezes ele não tem vergonha, não tem consciência, não tem peso, não é? Pois, mas o que levou a roubar é que é passível de alguma, entre aspas, compaixão, se calhar. As dificuldades, ou até a ausência de sentimentos também é. O que é que leva alguém não ter sentimentos sem matar outra pessoa? Eu às vezes, quando vi há pouco tempo, e nem vou reproduzir, mas algumas histórias do que o Daesh anda a fazer, que eles andam a fazer, e que são coisas inqualificáveis. Nós às vezes dizemos que parecem animais, mas isto é muito pior do que os animais alguma vez fizeram a outros animais. Os animais matam por fome, matam por defesa, matam por sobrevivência. Isto é por lavagem cerebral, por não sei, uma doença não legitima, não desculpa, mas é explicável, não é? É uma, não sei, não consigo encontrar mesmo explicação de coisas que fazem. E isso aí é aí que eu acredito no mal à séria, porque se calhar sou ingênuo, mas prefiro pensar que toda a gente tem um fundo bom cá dentro e que se trabalhasse poderia desenvolver o fundo bom, mas se trabalhar para desenvolver o fundo mau. Por isso é que eu, quando falava há pouco, e já vamos às perguntas, senão não, falava há pouco das pessoas que estão que não tiveram amor, que não tiveram carinho, estão mais passíveis de serem agarradas para esse lado e levadas para os maus caminhos. Porque não lhes mostraram o amor, não é? Uma pessoa que nunca foi amada dificilmente sabe amar. O meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Eu tive sempre muito medo de não saber ser pai. Eu passei não tinhas essa referência, não tinha essa referência. Eu lembrava-me pouco do meu pai. Eu passei anos, os primeiros anos de primeira gravidez da minha mulher e os primeiros anos de vida dos meus filhos com essa muito estressado de eu não sei ser pai. E hoje assumi que sou o melhor pai que eu sei ser. Eu não sei se eu sou bom pai ou muito bom pai ou o melhor ou o pior ou não. Mas és a melhor versão de pai que podes dar. Mas sou a melhor versão de pai e tento desdramatizar isso. Mas achei, se eu não tive pai, será que eu vou ser? Eu tive, mas durante pouco tempo, será que eu vou conseguir ser bom pai? A minha mãe fez um bom trabalho por pai e mãe e acho que estou a conseguir. E há muitos bons pais que até foram maltratados e que conseguem. Claro. Portanto, nem sempre, isso não é assim tão linear. E nós vamos tendo uma pessoa que não tem pai ou que não tem mãe, nós vamos tendo ao longo da nossa vida alguns pais. Sim. Vamos tendo aquele professor que nós. A referência masculina, no caso, que é importante termos também. Aquele primo mais velho, aquele tio, aquele. E por isso eu acho que fui também tendo esses pais. Que contribuíram para a tua formação. Muito para a minha formação. A João Pedro Ferreira pergunta: gostaria de perguntar ao chefe Avilés como foi trabalhar no mítico El Bulli com o fantástico Ferran Adria. Olha, João Pedro, foi fantástico, foi uma experiência incrível. Eu costumo dizer que aprendi a ver mais além do que está à minha frente. Aprendi a ver, olhar para um morango ali em maio, acabado de apanhar, maravilhoso, e pensar também nesse morango, o que é que seria esse morango em abril, ou umas semanas antes, ainda branco, ficar esverdeado, que tem uma acidez completamente diferente, sem doçura, mas que eu pego nesse morango e faço um pickle, e de repente o produto deixa de existir só naquela fase certa de maturidade, mas também tem uma linha para trás, uma linha para a frente, e eu desenho uma espécie de uma espinha dorsal, que é esse produto que caminha ao longo
da sua vida de crescimento, desde a planta à flor ao fruto, até começar a apodrecer e a fermentar, e a partir daí também temos muitas coisas interessantes, muitas notas interessantes de fermentação, e cruzo as espinhas assim laterais que têm a ver com as técnicas, e de repente eu consigo pegar num morango verde, branco e fazer uns picos, consigo pegar num morango maduro e fazer assar os morangos, fazer um sumo de morango assado, fazer uma gelatina desse morango assado com agar-agar que permite aquecer a gelatina e servir num copinho de gelatina igual ao que os meus filhos comiam quando eram mais pequenos, uma gelatina de morango assado quente, e de repente passamos para outra realidade, para outro mundo, com uma série de referências à nossa infância, mas que na verdade eu estou a comer. Estou a comer uma gelatina quente, já é estranho. De morango, gelatina de morango, normalíssimo. Gelatina de morango assado, servida quente, de repente já é fora. E essa foi tua isso que visão... eu aprendi. Não esta receita em concreto, sim, são coisas que nós depois. Mas a capacidade de multiplicar. E muito, não é? Uma coisa que só serve para isto, não, isto pode servir para muito mais coisas. Isso tu aprendeste lá? Aprendi lá, é o ver mais além, é conseguir ter essa, é o thinking out of the box, pensar fora da caixa. Eu acho que eu aprendi esse espírito e a paixão com que se faziam as coisas, e esse lado de poder, a diferença entre marrar e pensar. Marrar, nós marramos contra sempre a mesma superfície, pensar, nós temos a capacidade de andar à volta de um determinado objeto e pensar e ver as várias faces, e acho que aprendi pelo menos a desenvolver isso lá. Boa. Emílio Dias pergunta: gostava de ouvir o chefe Avilés nas manhãs da Comercial, e devo dizer que funcionava muito bem. Já alguma vez, isso é que, por acaso, extraordinariamente, também nunca pensei que fosse possível algo funcionar na rádio em termos de cozinha, não é? Já alguma vez tinhas pensado em fazer rádio antes, à parte da cozinha, ou já tinhas participado em algo do género que não fosse relacionado com a cozinha? Obrigado por achares que funcionava. Eu também achei que funcionava, divertimos-nos muito. Às vezes tenho tido alguns desafios para voltar, pelo menos de vez em quando. Tinha só feito uma outra entrevista na rádio, sempre acreditei que funcionava, mas tinha tudo para não resultar. Tinha tudo para não resultar, mas sempre acreditei, porque o que é engraçado é que na televisão o cheiro e o sabor da comida já não estão. Sim. Mas nós vemos. Tem o lado visual, o agarrar as mãos, o cortar muito rápido a cebola, ou fazer não sei o quê, mesmo ver um prato composto. E de repente vamos tirar isso também e fazer rádio sobre cozinha. Como é que é possível? Tivemos que encaixar e ali em equipa pensar no que seria melhor, no modelo. Acho que funcionou acima de tudo, porque a dinâmica daquela equipa é extraordinária. Mas muito mérito teu, Zé. Muito mérito teu. Tu consegues passar qualquer coisa. Com a maior entrega que era possível às 7 da manhã, dar, depois de me ter deitado às 2, dar aquelas pequenas dicas e ensinar uns pequenos truques. Mas o entusiasmo com que tu falas da tua arte, eu acho que isso é o segredo também do sucesso. Tu falavas e falas, quando falas de cozinha e falas da tua arte com uma paixão, e isso passa, não é? Isso passa, e a pessoa fica com vontade de experimentar e de querer também beber um bocadinho dessa paixão. Acho que foi de facto, não tenho a certeza quanto tempo é que tivemos no ar, mas ainda há bastante tempo. E as pessoas gostaram muito em geral. Sou muito abordado ainda hoje, já há um ano fora da rádio. Estás a ver? Sou muito abordado hoje. Crianças, o chefe sou eu. O jingle estava espetacular, que o Pedro e o Vasco fizeram, e é uma equipa. Agora voltaram segunda-feira com as novas manhãs da Comercial, e um dia faço uma visita. Tens que voltar. João, boas Lorde e chefe Avilés. Gostava de saber um prato típico português que mais gostes de fazer. Bacalhau à Brás é um dos pratos que eu mais gosto de comer. E que mais gosto de fazer. Aprendi a fazer quando tinha 7, 8 anos. Já o mudei muito, já o melhorei. Na altura, quando o fazia, achava que era ótimo. Hoje sei que se calhar o que faço hoje é muito melhor do que quando fazia. Porquê não faz um bacalhau à Avilés? Não é o sonho de qualquer chefe ter um prato com o seu nome? Eu não tenho esse sonho. Mas não é? Não escondo. Grande parte dos nomes dos pratos que têm nomes de pessoas, na verdade, já pós-mortem. Mas são de pessoas que comiam o prato e homenagens à pessoa que comia o prato. Sério? Por exemplo, o Bulhão Pato, Meijos a Bulhão Pato, que era do escritor, poeta Bulhão Pato, e é feito porque antigamente, como já falámos, os cozinheiros não rechavam nada. Pois. E por isso, na verdade, era a malta importante que comia os pratos deles é que ficavam com o nome. Sim. E por isso, eu acho que, quer dizer,
se eu ficasse num livro tipo a cozinha tradicional portuguesa, essa bíblia da cozinha portuguesa da minha querida amiga Maria de Lourdes Modesto, com um bacalhau à Avilés, adorava. Sim. Agora, só por ter um bacalhau à Avilés, prefiro imortalizar-me de outra maneira e deixar nessa herança as pessoas que trabalham comigo, que tiveram possibilidade e que têm possibilidade de ir aos restaurantes e de provar e de ficar nas memórias dessas pessoas. Não desminto que eu acho que este lado também de eu fazer muitas coisas e até muito rapidamente tem a ver com também alguma corrida e algum medo da morte, mais direto ou indiretamente, do meu pai ter morrido muito cedo e de eu querer fazer mais coisas. Sim. Para as pessoas, quando fazem algo que a história de escrever o livro, ter o filho, plantar uma árvore, imortalizarem-se de alguma maneira. Obra feita. Obra feita. Sendo que hoje, e tive um ano crítico há um ano, porque o meu pai morreu com 36 anos, quando o meu filho tinha 6 anos. Ui, exatamente. Quando eu tinha 6 anos, com 36 anos, o meu filho tinha 6 anos, mais velho. Esse fantasma pairou. E tive um ano difícil e de repente o sentir que já era mais velho do que o meu pai é uma sensação estranha também. Mas felizmente ultrapassei, estou vivo de boa saúde e recomendo-me, espero que fique aqui por muitos anos para ver os meus filhos a crescer e muitas outras coisas. Começo a pensar mais em viver o presente, porque viver o passado e o futuro é tramado, porque depois esquecemos de viver o presente. Fernando Santos. Já agora, posso desmistificar aqui uma questão. Eu também, um dos meus pratos favoritos é o bacalhau à Brás. Sim. A questão para ti, bacalhau à Brás com batata daquela fininha, palha ou batata normal? Normal, diga-se batata frita descascada, normal, sem ser... Sentar em palha-palha. Sim. Mas não estou a perceber. Mas que ou seja, palha feita por nós? Não. Portanto, nos restaurantes normalmente, quando há bacalhau à Brás, é feito com a batata frita palha, daquela de pacote. Nós fazemos com batata palha, mas feita por vocês, caseira, feita por vós. Por nós, okay. Apesar de hoje em dia existir já algumas marcas de batata palha que já têm mais qualidade. Pois, nós nos restaurantes de maior volume, às vezes, e nos eventos, fazemos com de pacote. Fazemos sempre no Belcanto, quando fazemos bacalhau à Brás, sempre cortadinho ali com a unha, fritamos. Outra dica que posso deixar, não sei se já experimentaste, batata doce. Não experimentei, por acaso. Marca dar dicas ao chefe Avilés. É delicioso. Não seja assim, Marco. Tens de experimentar. Olha, se puderes pôr o microfone mais... só uma dica que eu estou Fernando Santos pergunta, como é que lidas com a concorrência? Olha, primeiro estou contente do selecionador nacional ter feito uma perguntinha, ser teu patrono e ter feito uma pergunta. Ele perguntou se há pessoa, o Lubomir, entre outros, todos com restaurante, quase paredes meias. Como é que é passar à frente de um dos restaurantes deles e ver que podem ter mais clientes que o teu? Lido com a concorrência, para além de que muitos dos meus concorrentes são meus amigos ou pelo menos pessoas que eu admiro muito o trabalho e que respeito muito. Porque a amizade é outra coisa, às vezes, quer dizer, precisamos de criar laços de amizade. Vejo a concorrência como algo absolutamente saudável. O que me custa às vezes ver é que eu acredito que há sempre lugar no topo. Por isso, se alguém é muito bom, eu tento lutar para ser muito bom, para estar ao lado dele no topo. Eu não tento puxar essa pessoa para baixo para eu ficar mais alta que ele só porque não... E na verdade há muito trabalho de facto de chegar ao topo. Mas o que é chegar ao topo, Zé? É de quê? Ter mais restaurantes? É ter um restaurante mais caro? É ter uma estrela Michelin? É o quê? O que é chegar ao topo? Aí não é com certeza ter mais restaurantes, nem ter o restaurante mais caro, isso de certeza absoluta. Poderá ser, para algumas perspectivas, o ter estrelas Michelin e mais estrelas Michelin. Eu acho que é o chegar ao topo da realização. Mas aí entramos num campo altamente subjetivo. Não é? Mas a diferença de este é muito bom e a pessoa diz assim: não acho nada bom, acho uma porcaria, não sei o quê, eu sou melhor, ou é de facto muito bom. E eu à minha maneira também sou bom porque também faço isto e é o que me faz sentir feliz, é o que me faz estar realizado. Porque nós muitas vezes tentamos, é aquela história da anedota do americano e do português na paragem do autocarro e passa um Ferrari e o americano diz: um dia ainda vou ter um, e o português diz: um dia ainda andas a andar de autocarro.
que é a sensação de não, eu quero estar ao teu nível, mas eu não quero trabalhar para estar ao teu nível. Sim, tu tens é que descer ao meu. Venhas para baixo, por isso eu vou-te pisar, vou dizer mal de ti, isso vou pôr em causa tudo o que já fizeste, tu afinal és um bluff e não sei o quê, e olha o que é que disseram naquele blog, e olha o que é que disseram não sei o que mais, olha afinal aquele foi lá e não gostou, isto é uma grande porcaria, porque eu assim fico mais descontraído, afinal ele não é assim tão bom. E isto eu inspiro muito quando vou a outros restaurantes que eu gosto e respeito e passo a gostar a mais das pessoas, porque eu respeito muito as pessoas que trabalham. A minha vida, sou um trabalhador. Acreditas na meritocracia, né? Acredito na meritocracia. Respeito mesmo as pessoas mesmo pessoas que eu não simpatizo, têm todo o meu respeito se eu reconheço o valor delas. Exato. Quanto trabalhador e competência. Há pessoas que eu simpatizo e que gosto muito pessoalmente e que lhes falta aquela centelhazinha, não é? E que lhes falta e que não reconheço tanta qualidade e tanto mérito. Mas vivo muito bem com a concorrência, até porque acho que se nós virmos bem, até em termos de crescimento de restaurantes, as grandes empresas crescem quase sempre em a Apple e a Microsoft crescem as duas tac-a-tac, porque uma puxa pela outra. E há ao longo da história muito isto, que é tipo alguém que faz o outro querer mais, e às vezes por motivos melhores de inveja, por piores de inveja, outros por melhores de construir e de ter mais pessoas. Mas é o lado bom da concorrência. Chefe de cuisine versus chefe de cozinha são ou não são exatamente a mesma coisa? E se são, porquê a insistência dos profissionais em usar o chefe à francesa? Pergunta o Rui Franco. Então... Eu não sei bem. Quer dizer, são chefe de cozinha ou chefe de cuisine são exatamente a mesma coisa. O chefe com E é um chefe sem E. Hoje em dia assumiu-se na classe dos cozinheiros que chefe se escreveria sem E, porque o outro chefe poderia ser de chefes de outra coisa. Sim. Não sei exatamente porquê. Há de haver se calhar uma outra explicação, uma outra explicação mais inteligente. Eu não tenho a certeza, mas é a mesma coisa. Eu gosto de ser tratado pelo meu nome. Na minha estrutura, na equipa, as pessoas tratam-me por chefe, mas e escrevemos chefe sem E, mas sem drama, nem pensas muito nisso. João Fernandes, Boas Unas e Avilés. Antes de mais, dar os parabéns ao Unas pelo maluco, muito obrigado. Queria perguntar ao chefe Avilés qual a importância do seu projeto com o chefe Lubomir na sua aprendizagem e carreira. E ainda tendo eu apenas ido ao Café Lisboa, qual o seu melhor restaurante para prosseguir a experiência gastronómica nos Avilés? Trabalhámos juntos, eu e o Lubo, em 2004, em Cascais. Acho que foi um projeto que, apesar de ter durado pouco tempo, foi um projeto interessante. Estávamos os dois em fases diferentes da nossa carreira do que estamos agora, e na altura também em fases diferentes de maturidade. Acho que aprendemos muito um com o outro. Foi um projeto muito intenso, foi assim, o primeiro projeto que os dois tivemos a solo, apesar de não estarmos a solo, mas com nome. Na altura o projeto até foi eu que comecei com um amigo e que depois convidei o Lubomir, que tinha mais experiência do que eu na cozinha na altura, e acabou por ser um bom apoio no meu crescimento. Eu acho que ele também aprendeu algumas coisas comigo. E foi importante. Eu acho que na vida todos os primeiros projetos são determinantes. O Lubomir é um grande cozinheiro, um grande profissional. Temos feitios bastante diferentes, mas eu guardo estima e muito respeito por ele. Do Café Lisboa, que é um restaurante mais tradicional, apesar de ter alguns twists, aconselho também a ir ao cantinho, ao minibar, a experimentar o bairro, o universo do bairro. Para o bairro é extraordinário. E se um dia tiveres mais energia, o Belcanto, que eu acho que é uma experiência. Pelo menos uma vez na vida. Tens é que marcar com 3 meses de antecedência. Frederico Mendes, mais 3 perguntinhas e acabamos. Frederico Mendes, chefe Avilés, omeleta de queijo e banana, sim ou não? Eu à partida diria que não. Porquê? Não me soa. Mas queijo e banana é sempre aquelas coisas que funcionam. Queijo e banana não é? Que é o bom. salgado e o doce. Agora com omelete à mistura, eu comia uma grande omelete só com sal e pimenta e depois comia o queijo e banana a seguir. Não misturavas na mesma. Não misturava. Pedro Martins, a minha pergunta para o José é a seguinte: achas que para ir a um restaurante como o Belcanto tem que existir um gosto ou conhecimento mais aprofundado por comida, ou é sempre algo a experimentar, nem que seja uma vez na vida? Eu já sei qual é que é a tua resposta, não é? Mas é honesta. Diz-me.
é mesmo, eu acho que não se tem que ter conhecimento nenhum gastronómico de especial. Acho que se tem que gostar de comer, no sentido de... há pessoas que não gostam de comer, que eu não percebo muito bem essas pessoas, mas há pessoas que não gostam de comer. Eu ponho qualquer coisa cá para dentro, não tenho paladar, não tenho olfato, não ligo nada à comida, ponho cá para dentro para me aguentar em pé. E isto eu diria que se calhar é desperdício de dinheiro. Sim. Quem gosta de comer um bom caldo verde, uma boa canja, o que seja, coisas muito simples, um bom pão, no Belcanto vão encontrar uma cozinha que, apesar de ser elaborada e mais sofisticada, é uma cozinha cheia de sabor e com uma profundidade enorme para um português, com o mínimo de gosto e de paladar. Mas também deve ser extraordinário para ti ter ali um conhecer que depois diz: eu aqui consigo, eu sei o que é que tu fizeste, Sr. Avilés. Você fez isto aqui, depois temperou aqui, depois pôs isto aqui. Isso também deve ser alguém que consegue descodificar. Sim, não é fácil descodificar mesmo a receita em si, mas em termos de sabores e de técnica de confecção, sim. Eu tenho muitas pessoas que eu só a ver alguém a comer num prato sei logo se a pessoa sabe comer ou não. Sim. Em vez de misturar tudo, experimentar de uma maneira ou misturar com isto, nós pensamos num prato, não explicamos como é que se deve comer. Mas às vezes explica-se. Deve comer tudo junto. Sim, às vezes vai com a colher até baixo para apanhar as geladas, as espumas, mas e aprende-se muito com os clientes que sabem mais, aprende-se muito com os clientes. Como assim? Das opiniões. Mas por isso lá estás tu, às vezes não estás lá. Não, ouvimos, nós fazemos todos os dias para os restaurantes um relatório das coisas que os clientes dizem, que me chega a mim sempre. Portanto vale a pena reclamar. Vale a pena reclamar. Ou dizer bem também. E nós temos um relatório das opiniões. Quando é só, olha, está muito bom, não interessa. Sim. Está muito bom porque não sei, está muito mal porque não sei. Sim, é isso, sim. Vocês apontam. Nós fazemos, classificamos está o muito cliente, salgado, está muito quente, foi pouco, foi muito. Depois fazemos médias. Nesta semana ouviste aquilo, para chegamos junto das equipas, falamos. O Curioso pergunta. Gostaria se é a última pergunta. Se bem que tenho aqui mais, aí já são tantas, mas não posso fazer todas. O Curioso pergunta: gostaria que o chefe revelasse ao universo Maluco Beleza uma receita de bacalhau simples de fazer, que seja deliciosa e que poucos conheçam. Isto parece que estamos no programa da comercial. Primeira curiosidade. Tenho ainda outra questão de âmbito mais pessoal. Quão importantes foram as suas skills na cozinha para seduzir o sexo oposto? Não posso contar. Vais dizer todas. Não, eu tenho outras skills também que me. Eu acho que a minha mulher diz muitas vezes que quando nós começámos a andar, não, acho que não. Quer dizer, foi um conjunto de coisas. As amigas dela diziam muitas vezes: que sorte, eu agora vai cozinhar imenso para ti. Pois é. E ela depois diz-me assim: mas afinal não cozinhas nada muito para mim. Porque de facto trabalho muito, sou muito pouco em casa. Hoje em dia cozinho em casa praticamente só ao domingo. E nas férias gosto muito de cozinhar nas férias. O ditado, não é? Em casa de ferreiro, espeto de pau, impressionante. Mas porque não janto, não almoço em casa. A primeira pergunta, uma receita de bacalhau, não sei bem, mas eu assim uma coisa mesmo muito rápida e pensando que pegar, e não sei se é simples demais, mas pegando um bacalhau, o lombo de bacalhau, confitar, quer dizer. Mas já de molhado? Confitar quer dizer cozer a baixa temperatura numa gordura, confitar em azeite com um alho esmagado, um raminho de tomilho, um bocadinho de casca de laranja, casca de limão, até começar a soltar umas bolhinhas dentro do bacalhau assim brancas e começar a lascar, está cozido, sacar para fora, tirar a pele, esmigalhar em lascas, fazer um ovo estrelado, pôr por cima e abrir um pacote de batata palha e pôr por cima umas azeitonas, e temos uma espécie de um bacalhau à Brás reconstruído com um ovo estrelado, batatas que se tirou do armário. Isto tem um bom aspecto e tal. Pronto. A última mesmo, não é bem uma pergunta, até porque nós já falámos, mas não deixa de ser curioso esta questão, porque nós aflorámos aqui sem tu revelares muito. João Bravo Dias: o que falta para a cozinha portuguesa vingar lá fora? Porque é que a cozinha não sobressai lá fora e é famosa? Não me refiro ao nível da italiana, espanhola, chinesa, japonesa, que já levam gerações de embaixadores e imigrantes, mas por exemplo a peruana, que é cada vez mais famosa e reconhecida. Lá está aquilo que te falei. Há algum projeto em mente para internacionalizar a marca Avilés? Isto para te dizer que de facto as pessoas já estão à espera. Digamos que é uma continuidade natural do teu percurso, não é? Eu tenho sido mais cauteloso, porque se perde o controlo à distância, perde-se mais o controle.
queria escolher os parceiros certos, agora acho que encontrei um parceiro certo e por isso, a partida em 2018 avançamos. Vai ser na Europa? Não podes dizer nada. Não, vai ser fora da Europa. Fora da Europa? Vai ser fora da Europa. Acho que falta promoção das organizações governamentais à promoção da cozinha portuguesa. Acho que estamos no ponto certo para o fazer também. Sem dúvida. Porque há mais gente a vir cá, Portugal ouve-se mais falar. Que já provou a nossa comidinha e que vai querer provar lá fora. E espero que não cheguemos ao nível dos restaurantes italianos, só no sentido que de repente há péssimos produtos italianos a viajar o mundo inteiro. Sim. E está completamente já transformada numa outra cozinha, a verdadeira cozinha italiana. Mas espero que consigamos, com a marca Portugal, Lisboa, viajar e com a nossa gastronomia. E vais dar comida portuguesa lá para fora. Essa é que é o intuito. Comida portuguesa, conseguindo, adaptando-me à realidade local. Meu caro chefe José Vilés. Meu caro Lorde. Acredito que foi um prazer imenso ter-te aqui, meu. És um gajo muito interessante, meu. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua partilha, e espero que tenhas gostado, meu. Eu gostei muito de ter-te aqui. Gostei muito, diverti muito. De facto, quase 2 horas passam a voar. E felizmente com o telemóvel desligado, nem sei o que é que se passa. Mas custa-te um bocadinho, não é? Não, estou tranquilo. À conversa estou bem. Foi muito bom. Muito bom, Zé. Muito obrigado. É isto.